เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com a parte 4 e última parte da nossa série de vídeos da Novel Brief, né, pessoal? Aqui a gente vai concluir total a história do Toon e do Rin, beleza, meus amores? Eu realmente espero que vocês gostem, né? Sem mais enrolações, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Bora lá com a parte 4 e última parte da história da Novel Brief. Então, vamos lá. Bom, como sempre, vamos começar com aquele resuminho, né, pessoal? Então, o que aconteceu? Na parte 1, eu expliquei muito bem para vocês a relação do Toon e do Rin. Contei o passado do Toon, contei o passado do Rin, o como que o passado interfere muito no futuro deles, né, pessoal? Na parte 2, eu expliquei para vocês como que é a relação do Toon com o Tim, né? Que o Toon odeia e ama o Tim ao mesmo tempo. Também contei para vocês sobre o relacionamento do Toon com o AD e também expliquei um pouco mais sobre a Non Rose, né? Que é a garota aí que gosta do Rock e tal, né? A parte 3, ela foi bem mais focada no amadurecimento do relacionamento do Toon e do Rin, bem focada também no amadurecimento do Toon e do Rin, né, pessoal? A gente teve muitos mimos na parte 3, né, meus amores? Muita felicidade, mas como a própria meme falou, a felicidade nem sempre dura muito, né, pessoal? E aí o que acontece é que a parte 3, ela terminou ali com uma grande bomba, né, pessoal? Onde apareceu a foto do Tim na capa dos jornais mais famosos da Tailândia, falando que um membro de uma renomada família tailandesa ia usando drogas no exterior, né? E aí o que acontece é que a mãe do Rin levou esse jornal para o Toon e o Toon foi levar esse jornal para a madrastra dele, né, pessoal? A reação do Toon quando ele pegou esse jornal, ela tá bem explicada para vocês lá no finalzinho da parte 3, né, meus amores? Enfim, aqui a gente vai prosseguir de onde a gente parou, ou seja, a partir do momento que o Toon entregou esse jornal para a madrastra dele, para a Rasa, ok, pessoal? E esse é o nosso ponto de partida, ok? Então a gente vai começar com a reação da Rasa depois de ter descoberto desse jornal aí, e a gente vai prosseguir até o final da história, ok? Esse é o último vídeo de brief, essa é a última parte dessa história, beleza, meus amores? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar com vocês é que o Tim, meus amores, ele é inocentado, né? Foi feito um exame nele ali que indicou que o corpo dele não tinha drogas, ou seja, gente, o Tim, ele não usou drogas, mas vocês sabem como que é fofoca, né, pessoal? Principalmente envolvendo alguém de uma família muito famosa, muito renomada ali, como a família Metahanan, né, meus amores? Então, espalhou pra todo lugar, todo mundo quer uma entrevista com o Tim, entendeu, gente? O Tim, ele ficou muito mal falado, ele, né, como ele próprio fala ali em Love by Chance, né, ele ficou queimado aí por isso durante muito tempo, né? E aqui eu já vou revelar pra vocês, pra tranquilizar o coraçãozinho de vocês, que sim, o Toon não tem nada a ver com essa festa e eu vou explicar isso pra vocês, mas daqui a pouquinho, ok? Mas eu já quero adiantar aqui pra tranquilizar o coração de vocês, meus amores. Sim, o Toon não tem nada a ver com essa festa, ok? Eu sei que o Tim pensa que o Toon tem, a mim me explica por que o Tim pensa assim, eu vou explicar pra vocês, mas a verdade é, o Toon, ele não mentiu pro Rin, ele não tem nada a ver com essa festa, beleza? A gente vai ter uma briga entre o Contrai e a Rasa, né, pessoal? Eles estão gritando ali pela mansão inteira, né, meus amores? Todo mundo escutando ali a briga dos dois. A primeira coisa, pessoal, é que a Rasa vira pro Contrai e fala como que ele pôde deixar isso acontecer. E o Contrai fala que ele nem sabia disso, entendeu? Que ele tem contato na mídia ali pra evitar com que um escândalo desse aconteça. A forma que aconteceu ali fugiu do controle dele, que ele nem sabia de nada, entendeu? Que ele descobriu juntamente com ela ali lendo no jornal. Aí a Rasa fala que o Contrai nunca se importou com o Tim, como que ela vai sair ali pra alta sociedade agora, com que face ela vai sair. Ou seja, meus amores, a Rasa, ela não se preocupa nem um pouco como que o Tim tá se sentindo, entendeu? Ela só se preocupa com a imagem dela, pessoal. Ela só se preocupa como que ela vai encarar a sociedade, né? Inclusive o Contrai joga isso na cara dela. Dá pra parar de você se preocupar um pouco com a porra da sua imagem, preocupar com o seu filho? E a Rasa, meus amores, continua não dando a mínima, entendeu? Ela sempre comenta ali que a imagem dela tá manchada, como que ela vai colocar o rosto dela em frente à sociedade agora, vão falar que ela é uma péssima mãe e tal, e a verdade é essa, o Contrai ainda joga na cara dela, mas é a verdade, minha querida, tu é uma péssima mãe sim, entendeu? E o Contrai deixa claro pra ela ali que a pessoa que criou o Tim foi o Toon, né, meus amores? O Toon foi a única pessoa na família Metahanan que dava atenção para o Tim, né, pessoal? Então o Toon, ele criou o Tim ali, que a Rasa começa a colocar a culpa no Toon, né? Ela fala que a culpa é toda do
Tum, e aí ela fala que o Contrai nunca se importou com o Tim, que ele só se importa com o Tum, que ele ainda gosta da mãe do Tum, né, meus amores? E aí o Trai vira pra ela e fala que é isso mesmo, entendeu, gente? Inclusive ele deixa claro pra ela que ele só casou com ela porque a mãe dele escolheu ela, né, pessoal? Ele fala, se a minha mãe não tivesse te escolhido, não ia ser uma coisa ruim, gente. O Contrai não gosta dessa mulher, entendeu, gente? E aí a Arasa parte pra agressão ali, ela tenta bater no Contrai, o Contrai segura a mão dela e os dois continuam brigando, né, pessoal? Não se... Saindo um pouco da briga do casal, pessoal, vamos para o Rin, então. Aqui o Rin, ele está bastante preocupado, né, porque o Rin, ele não consegue parar de pensar que o Tum pode estar se envolvido sim nessa confusão, né, gente? Porque o Tum recebia alguns telefonemas do exterior ali durante a noite, entendeu? E é que o Tum recebia telefonemas do exteriores, então, Kennedy? Simplesmente, pessoal, porque o Tum, ele tem uma pessoa ali no exterior para contar para ele como que está o Tim. O Tum, meus amores, ele vigia o Tim desde que o Tim nasceu, entendeu, gente? Não tem alguém no exterior que vigia os passos do Tim, e essa pessoa ligava para ele e contava o que estava acontecendo com. E aí o retorno do Tim para Tailândia é organizado com muita urgência, né? Tanto que ele já chega no dia seguinte, né, pessoal? E quem vai buscar ele no aeroporto novamente é o Rin. E aí quando o Tim vê o Rin ali, ele fica muito nervoso, né? Ele fala, cadê o Tum? Que era o Tum que tinha que ir buscar ele. E o Rin fala que o Tum, ele tá ali na mansão juntamente com a mãe e o pai dele esperando o Tim chegar, né? E aqui o Rin deixa claro que ele acredita no Tim. O Tim, durante o percurso ali, meus amores, ele fica falando o tempo inteiro que ele não se importa com as outras pessoas. A única pessoa que ele precisa, que acredita nele, é o seu irmão mais velho, é o Tum, né, meus amores? Então, o Tim só se importa com a opinião do Tum. O Rin deixa claro pro Tim ali que ele acha o Tim um bom menino, que ele acredita nele ali. E o Tim dá um olhar firme pro Rin e fala, eu não importo se você acredita em mim ou não, né? Como eu falei aqui pra vocês, ele só se importa com o Tum, né? E aí, pessoal, na hora que eles chegam ali na mansão, o Tim, meus amores, ele sai correndo em direção ao Tum. E aqui a Arasa pergunta pro Tim ali como que ele pôde fazer isso, entendeu? Que ele não se importa com a mãe dele, como que ela vai mostrar o rosto dela em frente à sociedade agora, né? Tim, pessoal, dá uma resposta maravilhosa. Ele vira para a Arasa e fala o seguinte, mostra ou esconde, mãe, ninguém se importa, entendeu? Ninguém quer ver seu rosto mesmo. E aí a Arasa começa a gritar com o Tim ali, né? Fala como que ele pode tratar ela assim, ela é a mãe dele, né? E o Tim caga, meus amores, ele literalmente não dá a mínima, ele simplesmente segura a mão do Tum ali e vira pro Tum e fala que ele não fez isso, né? Ele fica, Pitum, por favor, acredite em mim, eu não fiz isso, eu não usei drogas, eu prometo, o Tintin não tá mentindo pra você, Pitum, eu não usei drogas. A gente vê que o Tim, ele tá desesperado, pessoal, que a única pessoa que ele precisa, que acredita nele, é o Tum, né? E aí ele fica perguntando ali se o Tum acredita nele. O Tum, ele segura a mão do Tim de volta, né, pessoal? E aqui ele fica com uma guerra interna muito forte, né? A questão do amor que ele sente pelo Tim e a questão da vingança, né, meus amores? Ficam se atritando aqui na cabeça dele, né? Mas o amor acaba falando um pouquinho mais alto e o Tum segura a mão do Tim de volta e fala pra ele que sim, ele acredita no Tim. E aí o Contrai, ele interfere ali e manda o Tim entrar, que eles precisam conversar. E o Tim não quer se separar do Tum. O Tum fala pro Tim pra ele seguir ali o pai dele, que depois ele e o Tim vão conversar, mas ele deixa claro que sim, ele acredita no Tim, né? E quando o Tim entra na casa ali com o Contrai e a Arasa, fica só o Tum e o Rin. E tenta interferir novamente, né? Ele sabe que o Tum é capaz de resolver qualquer coisa, então ele quer que o Tum ajude o Tim, né, pessoal? E aqui a gente vê o Tum nervoso, né, pessoal? Porque assim que ele olha pro Rin e lembra o que o Tim fez, meus amores, ele sente muito medo. Ele sente muito medo do Tim machucar o Rin mais uma vez, e aí o Rin decidir ir embora, né, pessoal? Esse é o maior medo do Tum, o Rin decidir ir embora, né, meus amores? E o Rin fala com o Tum, você ama o Tim? Aí o Tum olha pra ele abraça o Rin ali e fala, ele te machucou, e o Rin fala, tá tudo bem, Pitum, eu já estou bem, eu sei que você ama o Tim. E aqui ele dá um sorriso pro Rin e elogia o Rin, né? Quando foi que você ficou tão corajoso ao ponto de se tornar ali um negociador, né, pessoal? E que eles não estão abraçados mais, né? O Tum e o Rin simplesmente estão muito coladinhos um no outro, né, pessoal? Bastante próximo ali. A meme narra que sim, que o Tum ia ajudar o Tim ali, no entanto, a segunda bomba explode exatamente nesse momento, que é o AD chegando desesperada ali na mansão, né? Ela sai do carro ali chorando muito, aí ela sai correndo ali e abraça o Tum, e aí ela fala que o Tum não estava atendendo as ligações dela, aí o Tum pede ela pra se acalmar, ela fala, não me peça pra se acalmar, e ela tá chorando muito, desesperada, bastante nervosa, e ela fala que ela tem algo muito sério pra dizer para o Tum olha para o Rin, né, pessoal, lembrando que aqui o Tum e o Rin, eles estão muito próximos um do lado do outro, não é o que aconteceu na série, pessoal, que o Rin tá atrás ali, aqui, o Tum tá aqui, o Rin tá aqui, e o AD tá aqui do lado do Tum, entendeu? E aí o que acontece, meus amores, é que o Tum olha pro Rin ali, o Rin olha pra ele de volta, né, e o Tum vira para o AD e fala que ele também tem uma coisa muito importante para dizer para ela,
aqui o Tum ia terminar com o AD, né, meus amores? Assim como ele prometeu para o Rin que ia terminar com ela, ele vai terminar, né, pessoal? Só que aí a AD desesperadamente grita ali que ela está grávida do filho do Tum, meus amores. Quando ela grita isso, o Tum, ele fica completamente paralisado, gente. Ele não é o AD chorando e tentando abraçar ele ali. E o Rin, quando escutou isso, ele sentiu o mundo dele desmoronando. A gente vê a expressão triste que ele faz ali. E o Tum, pessoal, quando ele toma consciência do que a AD falou, o rosto dele vira automaticamente para olhar para os olhos do Rin, onde ele percebeu ali que esse é o olhar de uma pessoa que tomou uma decisão que vai partir o coração dele. Falo para vocês, pessoal, se vocês acharam a cena da série triste, na novel ela é devastadora, entendeu, meus amores? Que cena triste, pessoal. Você chora 400 quadrilhões de baldes, né? A primeira coisa dessa cena aqui é o que acontece na série mesmo, né? O Rin conversando com o Kuntrai, né? Falando da decisão que ele tomou, né? A gente vê que o Kuntrai não quer que o Rin vá embora, né? Ele até vira pro Rin e fala: Rin, eu vou respeitar a sua escolha, né? Em relação ao Rin querer terminar os estudos e trabalhar no exterior, né? Ele querer se afastar do Tum ali. Mas ele fala: você contou para o Tum? Você percebeu o que você tá fazendo, entendeu, gente? Porque o Kuntrai, ele sabe o que acontece entre o Tum e o Rin, meus amores. O Kuntrai sabe que o Tum ama muito o Rin e que o Rin ama muito o Tum, né, pessoal? O Kuntrai também tem consciência de que verdadeiramente a única pessoa que o Tum tem é o Rin, né, pessoal? E ele não quer que o filho dele fique sem ninguém, né? E o Rin tá completamente destruído, entendeu? Ele vira pro Kuntrai e fala que ele quer ficar ao lado do Tum pra sempre, entendeu? Mas ele não se encaixa nesse mundo do Tum mais, né? E o Rin deixa claro que sim, que essa é a decisão que ele tomou. Aqui o Kuntrai explica pra gente um pouco melhor do passado dele, né, pessoal? Que quando a mãe do Tum abandonou ele, né, pessoal, ela foi embora, ele se afogou em álcool e cigarro, né, pessoal? E pra não mostrar para o Tum como que ele está, ele ficava fora da mansão Metahanam, meus amores. Muito tempo, né, meus amores? Porque ele entrou numa depressão ferrada ali quando a mãe do Tum abandonou ele, né, pessoal? Em uma dessas noites, onde o Kuntrai estava bastante bêbado, ele acabou espancado e ele foi assaltado, né, pessoal? E a única pessoa que ajudou ele ali foi o pai do Rin, né, meus amores? E aí, depois que o pai do Rin lidou com os caras ali, né, pessoal, ele foi até o Kuntrai, entregou a carteira pra ele e não faltava um único centavo, pessoal. O pai do Rin devolveu todo o dinheiro para o Trai. O Trai, só de olhar ali pro pai do Rin ali, as roupas dele e tal, percebeu que ele era uma pessoa muito pobre, né? E o Kuntrai ficou admirado pelo pai do Rin ali e ofereceu ajuda pra eles, né, pessoal? E aí o pai do Rin, a mãe do Rin e o Rin começaram a morar na mansão Metahanam, né? Aqui o Kuntrai deixa claro que ele tem uma dívida gigantesca com a família do Rin, que se não fosse o pai do Rin, ele não estava ali, né, pessoal? Provavelmente ele ia ser morto, né? Aqui o Kuntrai deixa claro pra gente que ele também entende aquele pensamento que eu já expliquei pra vocês, né, pessoal? De que se não fosse o Rin ali, o Tum não ia aguentar, né, pessoal? O Tum não ia estar ali até hoje, né? E aí o Rin deixa claro pro Kuntrai ali, não é que ele não ama o Tum, que sim, ele ama muito o Tum, que ele quer sempre ficar ali do lado do Tum, entendeu? Só que ele não encaixa no mundo do Tum mais, entendeu? Ele precisa ir para o novo mundo do Tum surgir, né, pessoal? Ou seja, pessoal, o Rin tem o pensamento de que o Tum nunca teve uma família, que ele sempre quis ter uma família, e essa é a chance dele ter uma família, né, gente? A AD está grávida do filho dele, né? O Rin pensa que ele não se encaixa nesse mundo. É exatamente ao contrário. Enquanto ele estiver ali, esse novo mundo está fadado ao fracasso, entendeu? E é por isso que o Rin decide ir embora, né? Para dar ao Tum a família que ele sempre quis e que ele nunca pôde ter. Pelo amor de Deus, pessoal, o Rin é o melhor Wookiee de todos, entendeu? O mais bondoso, o mais gentil, o que mais ama, enfim, meus amores. O Rin é anjinho perfeito, né? O Rin deixa claro isso pro Kuntrai, né? E o Kuntrai vira pro Rin e fala: e você, Rin? Quem vai ter, né? Porque o Tum vai ter a AD ali. O Rin desaba, entendeu, meus amores? Mas ele tá tentando lutar ali pra manter as emoções dele. Ele vira pro Kuntrai e fala que ele vai ter as lembranças. Isso mesmo, eu vou ter as lembranças dos últimos anos e isso vai ser o suficiente pra mim. Isso vai me dar forças pra poder continuar. E aí o Kuntrai olha todo triste pro Rin ali, deixa claro pro Rin que quando ele quiser voltar, a casa tá aberta, entendeu? É só ele mandar uma mensagem: quero voltar, pode voltar. O Kuntrai promete respeitar a decisão do Rin, né, gente? Ele não entende, mas ele respeita, e aí ele dá todo o auxílio para o Rin poder ir embora, né, pessoal? E aí o finalzinho é o Kuntrai perguntar para o Rin se ele já contou para o Tum, né, meus amores? E o Rin fala que ainda não, que ele vai contar. O Kuntrai também agradece o Rin por tudo que ele fez pelo Tum, né? Ele fala: muito obrigado por você ter cuidado do meu filho e tal. E o Rin vira pro Kuntrai e fala que ele sempre quer cuidar do Tum, mas ele não pode fazer
isso mais, né, meus amores? Aí a conversa ela é encerrada e o Rin ele vai atrás do Tum. E é aqui, pessoal, essa cena, pelo amor de Deus, Brasil, vocês não estão preparados para essa cena, gente. Ninguém está preparado para essa cena, mas vamos lá, pessoal. Respira fundo aí, tem um lencinho separado aí, pessoal, e preparem para enxugar as lágrimas, né, pessoal? O Kennedy tá aqui tentando controlar as emoções dele para ele não chorar. Então vamos lá, meus amores. A primeira coisa, meus amores, é que o Tum, apesar de o Rin não ter conversado com ele diretamente ali, só naquela troca de olhares que aconteceu entre eles ali, ele percebeu que o Rin tomou uma decisão, e essa decisão é que ele ia embora, né, pessoal? E aí o Tum começou a beber muito, meus amores. Ele encheu a cara no uísque aqui, e aí quando o Rin chega ali no escritório do Tum, ele já sente um cheiro fortíssimo do álcool, e aí ele pergunta se ele pode conversar com o Tum, né? O Tum grita pra ele que ele não quer ouvir, que ele não vai ouvir. Inclusive, meus amores, uma diferença aqui entre a cena na série e a cena da novel, né? A cena da novel, ela acontece no escritório do Tum. Na série aconteceu meio que na sala ali, né, pessoal? O que vai acontecer aqui é que o Tum deixa claro pro Rin que ele não quer ouvir, entendeu? E aí o Rin começa a falar mesmo assim, né? Ele vira pro Tum e fala que ele vai embora. E aí o Rin começa a chorar muito, o Tum também está chorando, e o Rin implora para o Tum escutar ele, né, pessoal? E aí o Rin coloca a mão suavemente nos ombros do Tum e fala que ele vai embora. Quando ele fala isso, meus amores, o Tum explode, ele grita pro Rin que ele nunca vai deixar o Rin ir embora. E aí o Rin tenta explicar pra ele o motivo dele ir embora, mas o Tum aqui, ele se finge de surdo, entendeu? Ele vira pro Rin e fala, eu nunca vou deixar você ir embora. E aí nesse momento ele pega o copo, né, de whisky que ele tava tomando e joga na parede, né, pessoal? Na série ele jogou no chão. E após disso ele cai no chão desesperado, né, pessoal? E aí o Rin abaixa ali e continua tentando explicar para o Tum o motivo dele ir embora, né? O Rin vira pro Tum e fala que é o único jeito. O Tum grita com ele novamente, fala que ele nunca vai permitir o Rin ir embora, né? Que ele nunca vai permitir o Rin se afastar dele. E aí o Rin explica que ele precisa fazer isso. A situação agora é diferente, entendeu? Que a Wade está grávida do filho dele, né? Aí o Tum dá um olhar firme pro Rin e fala, a criança que eu não quero. E o Rin fala pro Tum, não fale isso com o Tum, porque você sabe o que você quer. Você sempre quis uma família. E aí o Tum segura ali nos ombros do Rock e fala, eu só quero você. Aperta um pouco mais a mão do Rin e deixa claro que o mundo dele é o Rin, entendeu? E aí o Rin beija a mão do Tum de volta, né? Depois ele pega a mão do Tum e coloca no rosto dele, né? Na bochecha dele e fala o seguinte, eu sou apenas uma pedra sem valor. Por favor, me jogue fora. Eu não sou apropriado e nunca fui apropriado para ser o seu mundo com Tum. E aqui mais uma diferença pra série, né, pessoal? Porque nessa cena, na série, o Rin, ele dá a pedra para o Tum, né, pessoal? Na novel, o momento que o Rin deu a pedra para o Tum foi naquela viagem na praia que eu já comentei com vocês, né, meus amores? E o Tum implora pro Rin ali, fala que o Rin prometeu nunca deixar ele. E o Rin começa a passar o dedo ali suavemente pelos olhos do Tum, né, gente? Enxugando as lágrimas dele ali. E fala pra ele que ele sempre vai amar o Tum, que isso nunca vai mudar. Mesmo que ele não esteja ali, ele sempre vai amar o Tum. E o com Tum, pessoal, aí o Rin se interrompe ali, pega a mão do Tum, leva até o coração dele, né, pessoal? Ele coloca a mão do Tum no peito dele, né? E fala que sempre vai estar ali, no coração dele. Pessoal, chorei com vontade, entendeu, gente? Aqui, o Tum, ele grita desesperado que ama o Rin, eu te amo, Rin, por favor, não me deixe, igual ele fez na série mesmo, né? E o Rin deixa claro que ele ama o Tum de volta, mas ele tá firme na decisão dele de que ele precisa ir embora, né, pessoal? E como o próprio Rin fala, ele precisa ir embora pra esse novo mundo do Tum ser completo, né? Esse mundo que ele sempre quis, né? Uma família como ele sempre sonhou em ter. E aí, na hora que o Rin tá levantando ali pra ir embora, o Tum agarra as pernas dele, né, pessoal? Sem dignidade nenhuma e fica gritando ali, chorando desesperado que ele ama o Rin, pro Rin não deixar ele, que ele ama muito o Rin. E aqui o Rin, ele se abaixa novamente, né, e fecha os olhos, né, pessoal, tentando controlar ali as emoções dele. Ele responde que ele também ama o Tum, mas o filho dele precisa de um pai. O Tum dá ao filho dele muito amor e que se ele sentir que ele não tem motivo pra continuar, pra ele viver para o filho dele, entendeu? Pra ele não permitir que o filho dele sofra como ele sofreu, né, pessoal? Pra ele criar o filho dele como ele sempre quis ser criado, com muito amor, né, meus amores? E ele termina dizendo que esse é o último desejo dele. Ele se levanta, começa a ir embora, mas o Tum continua agarrado à perna do Rin, né, falando que ama ele, implorando ele pra ele não ir embora, né, pessoal? O Rin olha muito intensamente para o Tum e fala para o Tum prometer ele não ir atrás dele, né, pessoal? E aí o Tum fala pro Rin que o Rin está matando ele, né? E o Rin pede pro Tum prometer que ele vai ser feliz, né? E o Tum responde seriamente que ele não pode prometer o que ele não pode dar, né? Como ele vai ser feliz sem o Rin ali, né? E aí o Rin respira fundo e vira pro Tum se ele pode prometer pelo menos tentar.
Tum olha para os olhos do Rin ali, ele percebeu que não importa o que ele vai fazer, o Rin vai embora e ele promete não ir atrás do... Aqui o Tum, ele larga a perna do Rin, né, pessoal, e o Rin vai embora. Quando o Rin some ali da visão dele, né, pessoal, o Tum, ele cai no chão desesperado, ali chorando muito, gritando muito que ele ama somente o Rin. A meme narra que o Tum se sente morto, ele sente como se ele não pudesse respirar, ele sente que a sua respiração chegou ao fim, né, meus amores? Pelo amor de Deus, gente, eu chorei, mas eu chorei muito nessa despedida, gente, ela é muito intensa. E pra piorar, pessoal, estoura a terceira bomba, meus amores, não tem um minuto de paz, entendeu? Estourou tudo de uma vez só. E a terceira bomba, pessoal, é o seguinte: pra tentar lidar com a dor de perder o Rin, meus amores, o Tum, ele bebe mais do que ele já tava bebendo, entendeu, gente? Então ele bebe muito, meus amores, ao ponto dele passar mal ali. Ele não se importa, ele continua bebendo, até que o Tim entra ali no escritório, né, e ele vê o Tum ali naquele estado deplorável, né, o Tum acaba descontando no Tim a dor dele, né, ele grita com o Tim que ele nunca viu o Tim como o irmão dele, que na verdade ele odeia o Tim, né, pessoal, e aí o Tim sai gritando, desesperado, chorando, como vocês viram na série mesmo, né, meus amores, triste pra caramba, né, gente. Então aqui o Tum assume a culpa pelo que aconteceu com o Tim lá no exterior, né, em relação às drogas e tal, e aí o Tim começa a odiar o Tum, né, pessoal. Aqui a relação entre eles, ela é rompida, né, além de perder o Rin, que é o seu tudo, ele também perdeu a única pessoa na família Bata-Hanan que amava ele, que é o Tim, né, meus amores. Então o Tum no final ficou sem absolutamente nada, né, e aqui a gente nota como que a meme marrou toda a história, né, pessoal, porque sim, quando o Tum falou essas coisas horríveis para o Tim, ele tinha acabado de perder o tudo dele, né, pessoal, ele tinha acabado de ver o mundo dele desmoronar ali na frente dele, porque ele perdeu o Rin, e além disso, ele estava muito bêbado, né, meus amores, por isso o Tum falou o que ele falou para o Tim, entendeu, pessoal? Ele não se sente assim, isso pra caramba, né, pessoal? Sem dúvida, na minha opinião, essa é a despedida mais triste que eu já li em um Boys Love, pessoal, a forma que ela narra tudo ali, maestria, meus amores, que escrita maravilhosa, que escrita maravilhosa. Você entende total os motivos do Rin, você entende total os sentimentos dele, os sentimentos do Tu, é tudo escrito com uma maestria de brilhar os olhos, meus amores. Eu aplaudo a meme, que apesar de ser a cena mais triste da novel, na minha opinião, ela também é uma das melhores de tão bem escrita que é. E aí na próxima cena o Rin já está no aeroporto ali, né, e ele tá acompanhado da Rose, né, a non-Rose, e o Rob, né, pessoal. E aqui o Rob fica perguntando para o Rin o motivo dele ir embora, né, e o Rin não responde, né, ele não conta nem para Rose nem pro Rob o porquê que ele está indo embora. No entanto, o Rob não é besta, né, ele sabe que tem algo relacionado ao Tum, e ele confirma isso quando começa a rolar notícias ali de que o Tum e a AD vão se casar, né, pessoal. E quando o Rob descobre isso, ele vai furioso atrás do Tum, só que ele encontra o Tum completamente destruído, entendeu? Ele encontra o Tum ajoelhado ali em frente à mesa, com os olhos todo vermelho ali, num estado bastante deplorável, como se ele estivesse morto. E aqui ele entende mais ou menos o que aconteceu, né? Ele fica muito surpreso de ver o Tum nesse estado, que ele não consegue nem falar nada, né? Ele simplesmente fica próximo ali do Tum, do lado dele, em silêncio. Voltando aqui para o aeroporto, pessoal, o Rin pede para o Rob cuidar do Tum, né? Ele fala que o Rob é o único amigo do Tum ali, para ele não abandonar ele, né? O Rob fala que o Rin tá pedindo o impossível para ele ali. O Rin pede para ele prometer que ele vai pelo menos tentar ficar ao lado do Tum. O Rob promete que pelo Rin ele vai tentar ficar próximo do Tum, sim. Ele vai tentar não abandonar o Tum. Sorri para ele, né? E aqui o Rob percebe que o Tum e o Rin se amam muito, né? E o Rob comenta pra gente, né, pessoal? A meme coloca o pensamento dele ali e ele fala o seguinte, que o Tum e o Rin se amam muito, mas eles não podem se amar mais, né? Ele também comenta que é como se o Tum e o Rin estivessem mortos, né, pessoal? Como se eles fossem apenas cadáver. E o Rin dá um sorriso ali pro Rob, né, pessoal? E fala pro Rob que ele não está terminando a amizade deles, entendeu? Que a amizade deles, ela vai continuar aí. Ele só vai para o exterior, né, pessoal? E aí ele embarca no avião, e aí quando o avião começa a decolar, o Rin sussurra ali para o vento, né, pessoal? Que ele só quer que o Tum seja feliz. E aí o avião vai. Então decola em direção ao Reino Unido, né? Durante a viagem ali, o Rin apaga todos os contatos, pessoal. Ele apaga o contato do Roy, ele apaga o contato da Rose, ele apaga todo mundo, até muda o número do telefone dele, porque ele quer tentar começar de novo. E ele fala pra gente que ele faz isso porque se ele saber que o Tum está triste, né, pessoal, ele vai voltar na hora, né, meus amores? Ele não vai conseguir seguir em frente com a decisão dele, né, gente? Bom, expliquei tudo do Rin pra vocês, agora a gente vai para o ponto de vista do Tum. O que vai acontecer aqui é que eu já falei pra vocês mesmo, né? O casamento do Tum e da AD já foi anunciado e eles vão se casar após a formatura. E a pessoa que mais está interessada no casamento deles ali é a Rasa, né, pessoal? Ela pensa que a única forma dela recuperar a imagem dela ali perante a sociedade é se ela começar a usar o Tum, né, meus amores?
amores. Então a Raça organiza ali o casamento, chama todo mundo, finge que ela é a madrasta ideal ali para o Tum, entendeu, gente? E o Tum, ele não dá a mínima, né, pessoal? Porque o Tum, ele não se importa com mais nada, né? Porque o Rin foi embora. Nas palavras da própria Mimi, o Tum sente que ele nem pode respirar, entendeu, gente? Ele sente que ele está morto ali. E aí o que vai acontecer, pessoal, é que durante a cerimônia de casamento, né, o Tum não sorriu uma única vez, Brasil. Então imagina o Tum sério durante o casamento inteiro, meus amores. O Rob, que é o padrinho de casamento pro Tum, repreende ele ali, né? Fala com ele: merda, Tum, tu não sorriu uma única vez durante a cerimônia. E aí o Tum olha pro Rob ali, o olho dele fica todo vermelho, e ele pergunta pro Rob se ele sabe aonde o Rin foi. O Rob fala que ele não sabe, que se ele soubesse ele não ia contar para o Tum, né? E um sorri ali pra ele, né? E o Rob nota que é o primeiro sorriso que o Tum dá em muito tempo, entendeu? Mas não é um sorriso de alegria, é um sorriso completamente quebrado, um sorriso completamente triste. E de repente a UAD aparece ali, aí o Tum muda completamente o rosto dele, né? A questão dele ser um ótimo ator, que eu já expliquei pra você. Consegue dar uma desculpa pra UAD ali, assim como ele consegue dar uma desculpa por ele não ter sorriso durante o casamento, né, gente? O Tum, ele é muito inteligente, né? Um ótimo ator. Ele sai pra uma sacada ali, nesse momento o Tum olha pro céu, ele chora muito de saudades do Rin, né? Depois ele olha pro Rob ali, o Rob vê o estado que o Tum se encontra, né? O tanto que ele tá chorando ali, ele até comenta pra gente que o Tum e o Rin estão passando pelo abismo do sofrimento, né? E aí o que acontece é que o Rob, ele tenta confortar ali o Tum, né? Ele chega próximo do Tum ali, bate ali nos ombros dele e fala: merda, Tum. A gente sabe como que o Rob é, né? E aqui o Tum chora muito de saudades do Rin, né, pessoal? Pra vocês verem aí o como que esse homem tá destruído, né? Ele se permitiu derramar lágrimas ali, bastante, inclusive, na frente do Rob, né? E o que aconteceu, pessoal, é que em relação à vingança dele, o Tum deu checkmate, né, meus amores? Com o casamento ao AD, aliado à fofoca envolvendo o Tim ali, o Tum conseguiu tomar tudo pra ele, né, meus amores? Inclusive, ele se torna o presidente da empresa, né? O Kuntrai deixa a empresa para o Kuntum, e o Kuntum, pessoal, eu falei pra vocês que ele é uma pessoa muito inteligente, entendeu? Então, na mão dele, a empresa prosperou como ela nunca prosperou na vida, pessoal. O Tum ficou ainda mais rico do que a velha era, né, pessoal? E aqui a vingança dele foi concluída ao preço dele perder tudo, né, pessoal? Ele perder o Rin, ele perder a pessoa que ele ama e que ele sempre vai amar, né, pessoal? Mas como eu falei pra vocês, o Tum, ele disfarça muito bem, entendeu? Ele vive de aparências aqui, meus amores. Enquanto ele mostra pra todo mundo que ele tá feliz ali, a verdade é que só existe um sentimento no coração do Tum que ele não permite as pessoas ver, né, pessoal? Que é a questão dele estar triste, né? Só existe tristeza, sofrimento, agonia no coração do Tum, né, meus amores? Ele simplesmente se tornou um robô. Então ele trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha, dorme. Ele vai fazendo isso até o Pumpá nascer, pessoal. Aqui eu vou contar pra vocês a primeira vez que o Tum segurou o Pumpá nos braços dele, pessoal. Inclusive, o nome do Pumpá foi o Tum que deu, né, pessoal? E aí todo mundo estranhou ali por que ele chamou o Pumpá de Pumpá, né, pessoal? Porque o nome dele é Tum e o nome da esposa dele é o AD. Por que Pumpá? E Pumpá, meus amores, em tailandês significa montanha. E vocês sabem que o nome do Rin em tailandês significa pedra, rocha. É por isso que o Tum deu o nome do filho dele de Pumpá, em homenagem ao Rin, né, pessoal? É a primeira vez que o Tum segura o Pumpá nos braços, pessoal, ele chora muito, ele treme demais, ele mal consegue falar o nome dele, né? E pra explicar pra sociedade por que o nome do filho dele é Pumpá, né, pessoal, ele fala o seguinte: que ele é o maior amor que eu já dei a alguém, pessoal. Aí que você chora com vontade, entendeu, gente? Sim, o Tum colocou o nome do filho dele em homenagem ao grande amor da vida dele, que é o Rin, né, pessoal? O AD acha que é pra ela, né? Ela fica toda corada ali, ela fica toda feliz ali, né? As mulheres, tudo na alta sociedade, inveja ela, né? Todo mundo vê o Tum como um marido e um pai perfeito, né? Que é isso que o Tum mostra pras pessoas, né? Ele vive de aparência aí, né, pessoal? E com o Pumpá nos braços dele ali, ele jura que ele vai cuidar do Pumpá, né? Ele jura que vai amar o filho dele com todo o coração dele, que ele vai fazer o possível e o impossível pra cumprir a promessa que ele fez para o Rin, né, pessoal? E aqui a Mimi narra pra gente que enquanto o Pumpá, ele era bebê ali, né, pessoal? Toda vez que o Tum estava sozinho com o Pumpá, ele chorava, né, pessoal? Porque apesar do Tum decidir ali amar muito o filho dele, pessoal, o filho dele lembra a pessoa que ele perdeu, né? Que o Rin só foi embora porque o Pumpá existiu, né, pessoal? Olha como que é complexo, meus amores. Olha como que é intenso, entendeu? Mas apesar disso, pessoal, o Tum, ele nunca destratou o filho dele. O Tum criou o Pumpá com todo o amor possível, pessoal. Tanto que o Pumpá é muito agarrado ao Tum. Eu vou explicar a relação deles pra vocês. E sim, meus amores, o Tum ama muito o filho dele. Eu disse pra vocês que ele chora muito quando ele tá sozinho e o Pumpá tá nos braços dele, né? Em uma dessas cenas, a Mimi narra pra gente que o Tum, ele chora por tudo, entendeu? Ele chora por tudo que ele perdeu. Ele chora pela criança que ninguém ama, que no caso foi ele, né, pessoal?
pessoal? Ele chora de saudade do Rin, ele chora pelo filho dele lembrar ele a pessoa que ele perdeu, ele chora pelo seu mundo ter desmoronado, ele chora por ele nunca ser feliz, porque a felicidade dele foi embora, né, pessoal? Pelo amor de Deus, gente, a meme acaba com a gente, entendeu? Muito triste, né? E agora, pessoal, a gente vai um pouquinho para o Rin e depois a gente volta para o Tum. Indo para o Rin, pessoal, como eu já expliquei para vocês, ele apagou todos os contatos de todo mundo, né? Ele não quer ter nenhum contato, ele não quer saber de nada do que tá acontecendo na Tailândia, porque, novamente, se ele descobrir que o Tum tá triste, a chance dele voltar para o Tum é 100%, né? E no pensamento do Rin, ele tem que ficar longe do Tum para o Tum ter o mundo dele completo, né? Por Tum ter a família que ele sempre quis, né? O que acontece aqui, meus amores, é que o Rin chora todas as noites de saudade do Tum, né? Outra coisa também, pessoal, o Rin, ele começa a especular para si mesmo ali sobre a criança, né? Porque ele não sabe se a criança é do sexo masculino ou do feminino, ele não sabe o nome da criança e tal, né? Ele realmente desligou total ali. E o Rin especula para si mesmo que a criança é do sexo masculino, né? E outra coisa que ele fala aqui é que a criança seja tão bonita quanto o Tum, né? E também para o bebê ajudar o Tum a preencher o vazio no coração dele, né, pessoal? O Rin, como sempre, preocupado com o Tum, preocupado com o mozão. Em relação à vida do Rin, ela tá como a do Tum mesmo, né? Ele vai pra faculdade, estuda, depois ele vai pra empresa, trabalha, vai pra faculdade, estuda, vai pra empresa, trabalha, né? Agora a gente volta para o Tum, meus amores, e aqui o Tum, ele não para de acariciar a pedra que o Rin deu pra ele, né? E várias dessas cenas em Love by Chance 2, né? Onde o Tum fica acariciando a pedra ali, ele fica acariciando a pedra quase o tempo inteiro, né, meus amores? E aqui já se passou 3 meses desde o nascimento do Pupá. E nessa cena o Tum tá sentado ali na cadeira do escritório dele, ele tá acariciando a pedra, né? Ele tá com os olhos fechados e transporta a mente dele para o único momento que ele foi feliz, né, pessoal? Que foi lá na praia. Então o Tum fechou os olhos aqui e tá reimaginando aquela cena dele e do Rin andando de mãos dadas juntos na praia, né, pessoal? Observando o belo mar ali e de repente ele é acordado desse sonho pela OAD, né, pessoal? O Tum pergunta ali o que ela quer e o que a OAD quer, meus amores? Ela quer fazer a arte de martelado com o Tum, que já tem muito tempo que ele não toca nela, né, pessoal? Deu a desculpa ali de que a OAD tinha acabado de dar à luz, que ele não queria ferir ela, que ele estava simplesmente preocupado com ela e tal. Aliado a ele falar que ele tá muito ocupado trabalhando e tem que cuidar do Pupá pra ela não se sentir sobrecarregada e tal. E essa desculpa colou por muito tempo, né? Mas aqui ela não cola mais. A OAD dela tenta seduzir o Tum ali, né? Ela até fala que ela já tá bem, que ela pode fazer aquilo, né? Ela se joga em cima do Tum ali e o Tum dá uma afastadinha e pergunta o que? E aí a OAD fala amor. Aí o Tum já fica nervoso aqui, né? Ele se força a colocar aquela máscara dele, aliado a pensar no que o Rin pediu pra ele, né? Pra ele tentar ali ser feliz e tal. Ele decide satisfazer a OAD pra ela não ficar enchendo muito o saco dele, né, pessoal? E aí, pra satisfazer a OAD, o Tum usa apenas a mão e a boca, pessoal. E quando eu falo que ele tá usando apenas a mão e a boca, ele só faz isso mesmo, porque além de não entrar na OAD, meus amores, o Tum também não beija ela, né? E aí, depois que o Tum termina, né, pessoal, a OAD fica esperando ali ele entrar nela, né, pessoal? O Tum rapidamente se levanta, fala que ele vai até o banheiro, né, e que depois ele vai cuidar do Pupá. A OAD tá se sentindo cansada, né, porque a OAD deixou a mãe do Rin cuidando do Pupá, mas o Tum falou que a mãe do Rin já tá um pouquinho velha, entendeu? Que ela pode se sentir cansada ali cuidando do Pupá, né, e ele fala que ele mesmo vai cuidar do Pupá essa noite, né. E aí o que acontece, pessoal, é que o Tum vai voando pro banheiro. A OAD se permite iludir novamente ali e pensa que o Tum se preocupa muito com ela, né. Ela tem um marido muito protetor que ama muito ela, que prefere se satisfazer no banheiro ali até a chance de machucar ela ali durante o ato. Aí a OAD levanta sorrindo ali e grita pro Tum que ela mesma vai cuidar do Pupá essa noite, que ele deve estar cansado por causa do trabalho e tal. E aí agora a gente fica no banheiro, pessoal, e a OAD tá completamente enganada, meus amores, porque assim que o Tum chega no banheiro, a meme revela pra gente que o irmãozão dele lá embaixo não subiu nem um pouco, né? Parece tá morto ali, né, pessoal? Ou seja, a OAD não provoca absolutamente nada no Tum, né, pessoal? E o Tum entra no chuveiro, se lava ali todo, né? E enquanto ele está fazendo isso, ele começa a chorar, né, pessoal? E não para de tirar os olhos dele da pedra que tá ali do lado dele, né? Quando ele termina de tomar banho, pessoal, os olhos dele ainda estão muito vermelhos. O pega a pedra, ele senta ali no chão, ele continua chorando bastante e fala que se esse foi o último pedido do Rin, ele vai tentar atender, né? Ele até sussurra ali: você ouviu, meu amor, eu vou fazer o que você pedir, em relação a ele tentar ser feliz e, claro, ele amar o Pupá com todo o coração dele, né, pessoal? E aqui o Tum, ele pega a pedra, aperta contra o coração dele e fica com a cabeça abaixada e fica chorando de saudade do Rin, enquanto a pressão da pedra em cima do coração dele aumenta cada vez mais. Pessoal, essa cena te destrói todo, entendeu, Brasil? Acaba com você. Depois dela, pessoal, ocorre
um salto temporal de 4 anos. Ou seja, meus amores, o Pupa agora está com 4 anos. Já tem 5 anos que o Toon está casado com o AD. Já tem 5 anos que o Toon está longe do Rin, o Rin longe dele. O que vai acontecer, meus amores, é que o Toon foi buscar o Pupa na escola, né? A gente vê o Pupa todo felizinho ali, que o Toon foi buscar ele, né? O que eu falei pra vocês, o Pupa, ele é muito apegado ao Toon, meus amores. Ele é um pouco apegado ao AD também, pessoal, mas nem se compara ao apego que ele tem pelo Toon, né? O mundo do Pupa é o Toon, né, pessoal? E o Toon faz tudo o que o Pupa quer, né? O Toon mima o Pupa ali, o Toon dá todo o amor, todo o carinho, toda a atenção que ele consegue para o Pupa, né, pessoal? E aí o que vai acontecer aqui é que ele sai correndo ali, pula nos braços do Toon, o Toon segura ali o filho dele, o Pupa beija a bochecha dele, é uma cena muito fofinha, né? E aqui o Toon pergunta se o Pupa foi um bom menino, né? O Pupa fala que sim, que ele é um bom menino, que ele é o bom menino do papai, e o AD interfere aqui e fala que não foi isso que a professora disse pra ela, porque ela falou que o Pupa tá intimidando as outras crianças ali, né? E aí o Toon pergunta pro Pupa se é verdade, o Pupa explica a situação, né? Ele fala que apesar dele ser pequeno ali, ele é melhor do que todos eles, porque o pai dele é o mais rico, né? O Toon olha pra o AD olha pro Toon, o AD olha pro Pupa, o Toon olha pro Pupa, e aqui a Mimi revela pra gente que o motivo do Pupa falar isso é por causa da raça, pessoal. A raça também tá participando muito da criação do Pupa, porque em alguns momentos o AD tá trabalhando e o Toon também, entendeu? E a raça tá ensinando o Pupa a ser preconceituoso, né, pessoal? Então o Pupa também tem preconceito com gente pobre, assim como o Tim tem, né? E aí o Toon repreende o Pupa ali, né? Ele vira pro Pupa e fala que ele quer, que ele pede desculpa ali pros amigos dele, pra ele não fazer isso mais, né? E o Pupa fala, por que eu tenho que fazer isso? Eu sou melhor do que todos eles mesmo. E aí o Toon fala que se o Pupa não pediu desculpas ali, ele vai ficar bravo, né? E aqui o Pupa começa a chorar muito, ele abraça ali o Toon e fala ali chorando que não quer que o papai fique bravo com ele, né? E aí ele fala que vai pedir desculpas para os amiguinhos dele. O Pupa promete ser o bom menino do papai, gente. Eu fico todo derretido nas cenas do Toon e do Pupa, é muito fofo, pessoal. E aqui o que acontece é que o Pupa começa a brincar com o cabelo do Toon ali, enquanto o Toon tá falando, o Pupa vai escolher o almoço deles, que hoje o tempo dele é do Pupa, né? Que ele pode ficar ali dando toda a atenção dele pro Pupa. E aqui o Pupa continua abraçado ao Toon, o Toon sorri pro Pupa, o Pupa sorri pra ele de volta, ao AD sorri pros dois ali, e aqui a gente vê a imagem da família feliz, né? A Mimi até nomeia esse capítulo como a família dos sonhos, né? Aquele tipo de família que causa inveja nas outras, entendeu? Mas a gente sabe que a verdade é que não é isso, né, pessoal? Que é apenas aparência. E quando anoitece ali, o Toon coloca o Pupa pra dormir, né? Ele falou que o Pupa dormiu até que rápido, né? Porque ele passou o dia inteiro ali brincando com ele, e o que acontece é que a AD, ela começa a tentar seduzir o Toon mais uma vez, né? Então ela novamente pede para o Toon fazer a arte de namoro pelado com ela, né, pessoal? E aqui a Mimi revela pra gente que com o passar dos anos, a AD foi desconfiando cada vez mais do Toon, né? Ela chegou a desconfiar que talvez o Toon estava traindo ela, né? E por isso que ele não toca no corpo dela, né? E aí ela contratou detetives particulares para seguir o Toon, e os detetives deixaram claro pra ela que o Toon não faz nada. Ele vai da empresa pra casa, da casa pra empresa. Ele nunca desviou o caminho, ele nunca encontrou ninguém, né, pessoal? Os detetives deixaram claro para o AD que não, o Toon não está traindo. Ele explica pra gente que durante todo esse tempo, né, que eles tiveram relações ali, mas o Toon nunca mais entrou dentro da UAD, o Toon nunca mais beijou ela, né, que ele só usava a boca e a mão ali para satisfazer a UAD, né, pessoal? Falta de tentativa não foi, né, porque a UAD fica propondo o Toon ali, o Toon sempre inventa uma desculpa, né, geralmente essa desculpa envolve trabalho, e aqui ele faz isso, né, porque a UAD tenta dormir com ele de novo, o Toon fala com ela que ele tá muito ocupado ali, que ele não trabalhou por causa que ele foi ficar com o Pupa ali, que agora ele tem muito trabalho em casa pra fazer, ele levanta ali e sai andando, entendeu? E aqui a UAD fala que tudo bem, que ela vai cuidar do Pupa ali, aí ela vai para o quarto do Pupa, e aqui a UAD começa a pensar que se não existisse o Pupa, provavelmente o Toon não ia estar com ela mais, né, pessoal? E essa é a verdade absoluta, né? Se não existisse o Pupa, o Toon estaria com o Rin, né? E outra coisa que a UAD fala aqui é que a pedra que o Toon carrega pra todos os lugares, né, pessoal? Que é a pedra que o Rin deu pra ele ali, a pedra que o Toon fica alisando ela ali durante muito tempo, entendeu? É mais importante que ela. E é a verdade, né, meus amores? O Toon, ele não se importa com o AD, ele só se importa com o Pupa e com o Rin, né, pessoal? E o que acontece é que a AD abraça o Pupa e aí ela começa a chorar, né, pessoal? Eu tenho muita pena da AD, pra ser sincero com vocês, entendeu, meus amores? E como eu expliquei pra vocês, meus amores, a gente teve um salto temporal, né? Um salto temporal de 4 anos. E aqui a gente chegou na linha temporal de Love by Chance, né, pessoal? Brief e Love by Chance encontram aqui, né? Então aqui, meus amores, já começou Tim Khan, né? O Tim já conheceu o Khan, já rolou até aquela cena onde o Khan beija o Tim ali no campo de futebol e o Tim devolve o beijo, né? E é justamente essa cena, né, por meio de uma foto
foto que o Tum descobre o Tim e o Kan, né? O Tum fica muito surpreso, né? Ele até grita assim, como assim um homem, né? Como meu irmãozinho está beijando um homem, né? E aqui o Tum descobre que o Tim é chopunchá igual ele. E o pessoal que o Tum contratou ali para vigiar o Tim, né? Ele pede para essas pessoas irem vigiar o Kan agora, né? Ele quer saber de verdade quem é o namorado do irmão dele, né? E aqui, meus amores, o Tum faz isso, pessoal, por questão de preocupação. Eu vou explicar para vocês esse rolê agorinha, inclusive, ó. Então, assim como ele tem pessoas seguindo o Tim, agora ele tem pessoas seguindo o Kan. Aqui a Meme narra pra gente que o Tum deixou o seu rancor para trás, né? Que ele já esqueceu esse negócio da vingança. Inclusive, vocês lembram que eu sempre falei para vocês que ele ama e odeia o Tim ao mesmo tempo? Aqui só sobrou o amor, né? E o Tum até pensa ali que ele quer voltar a ter um bom relacionamento com o irmãozinho dele, né? Mas dado tudo que aconteceu, o Tum pensa que isso não é possível mais, né? Que o Tim odeia muito ele, que os olhos que o Tim olha para ele é exatamente como que o Tum olhava para a velha, né, pessoal? Esse é o Tum descrevendo aí o ódio do Tim para ele, né? Outra coisa que eu quero falar com vocês, pessoal, é que graças ao Tum, o Tim pôde voltar para Tailândia, né? O Tim, ele não sabe disso, ele tem alguma noção de que provavelmente foi o irmão dele que interferiu, que fez com que o Kuntrai e a Rasa deixassem ele voltar para a Tailândia, né? E estudar na Tailândia, mas o Tum comenta pra gente que é melhor aos olhos do Tim ele ser o vilão, né? Que a Meme deixa claro pra gente, né? Assim como eu já comentei com vocês, que o Tum, ele não tem nada a ver com a festa que destruiu ali a vida do Tim, né, pessoal? Não foi ele que pediu alguém para levar o Tim nessa festa, não foi ele que mandou a notícia pro jornal, o Tum não tem nada a ver, né, pessoal? Inclusive eu contei pra vocês que ele ia ajudar o Tim, mas aí estourou a bomba da UAD grave e aconteceu tudo que eu já falei com vocês, né? E aí a Meme também fala pra gente que o Tum, ele assumiu a culpa dessa festa, né, pessoal? Porque ele acha que é muito melhor o Tim culpar o Tum do que culpar a si mesmo, né, gente? Do que o Tim tomar a responsabilidade ali de que ele fez merda. Outra coisa que a Meme revela é que o Tum mal encontra o Tim, né? E que o Tum, ele mora atrás da mansão, né? O terreno é tão grande, meus amores, que existe a mansão Metahanã. Como eu falei pra vocês, o Tum ficou muito mais rico do que a família Metahanã. Ele mandou construir uma mansão maior no resto do terreno, entendeu, pessoal? Então o Tim, ele mora na mansão 1, digamos assim, e o Tum mora na mansão 2, né? Outra coisa que a Meme fala aqui pra gente é que basicamente a cada respiração do Tum, ele sente ainda mais falta do rim, né, pessoal? A pedra que o Tum tanto alisa, ela já tá até pequena, né, pessoal? De tanto que o Tum fica passando a mão dele na pedra, né? E outra coisa, meus amores, também, é o Tum falar ali que agora todo mundo tá feliz, menos ele, né? Ele fala em relação ao Tim e o Kan. O Tum realmente torce para Tim e Kan dar certo, né, pessoal? Inclusive, ele interfere nisso e eu já vou contar pra vocês o que ele vai fazer, ok? Bom, o que vai acontecer, meus amores, é que a UAD, ela viaja até a França para um casamento da amiga dela, onde ela se apaixona, né, pessoal? E aí a UAD decide pedir o divórcio para o Tum. Ela vira pro Tum e fala, Tum, eu quero o divórcio. E o Tum responde numa velocidade, pessoal, que assusta até a UAD, né? Ele vira pra ela e fala, tudo bem, amanhã eu vou chamar um advogado e ele vai falar o que você vai ganhar no divórcio e também discutiremos os direitos de paternidade do Pupá, né, pessoal? E aí depois que o Tum fala isso, pessoal, a AD começa a chorar muito, né? Ela chora de raiva, de tristeza aqui, que ela confirmou o que ela já pensava, né? Que o Tum nunca se importou com ela, né, pessoal? Que o Tum nunca gostou dela. E ela começa a chorar muito ali, o Tum abraça ela, tentando acalmar ela. Aí a AD fala que o Tum é uma pessoa muito ruim, que ele é o pior de todos. E o Tum confirma isso. Ele fala, sim, eu sou uma pessoa ruim, eu não sou e nunca fui uma pessoa adequada para uma pessoa boa como você, o AD. E aqui o Tum agradece ela, né? Ele fala, muito obrigado por ser a mãe do meu filho, por você amar meu filho, né? Aí o AD continua chorando muito ali, o Tum conforta ela ali o máximo que ele consegue, né? E outra coisa que a AD confirma aqui é que o Tum ama o Rin, né? Que ele nunca amou ela, que a pessoa que ele sempre amou foi o Rin. E aqui os dois se libertam, né? O AD vai viver com o homem que ela ama lá na França, e o Pupá e o Tum vão ficar ali na Tailândia, que eu já vou emendar na cena que a série mostrou pra gente, né? Da AD falar que ela vai deixar o Pupá morando ali na Tailândia porque ela tá com medo do Tum não ficar com ninguém, né, pessoal? E na próxima cena, meus amores, já passou alguns dias e o pessoal do Tum ali confirma pra ele de verdade quem o Kan é, né? Que o Kan realmente ama o Tim ali, que o Kan não se importa com o dinheiro, entendeu? Tava com medo do Kan não gostar do Tim ali e só querer o dinheiro dele, por exemplo, né? Isso não justifica ele ter colocado pessoas pra seguir o Kan, né, pessoal? Aqui eu tô contando pra vocês o que aconteceu. E o Tum fica feliz ali, ele pensa que o irmão dele realmente encontrou ali a pessoa certa, né? Ele pede para as pessoas pararem de seguir o Kan, só que aí ele nota que o Kan e o Tim estão tendo alguns problemas, né, pessoal, que eu já expliquei para vocês no vídeo da história do Tim e Kan, e é muitos problemas em relação à insegurança do Tim, né? O Tim tem muita dificuldade
dificuldade para confiar nas pessoas, né, gente? Vocês lembram do drama que ele faz quando o Kan conta para o Tim que ele conversou com o Tun? É exatamente isso que preocupa o Tun, né? Então o Tun elabora um plano ali onde ele vai ter certeza mesmo se o Kan é a pessoa que ele pensa que é, também para o Tun deixar claro pro Tim que ele pode confiar no Kan, né, pessoal? Que o Kan é o amor ali do Tim, né? E o que vai acontecer, pessoal, é o que vocês viram na série mesmo, né? O Tun de repente envia um vídeo ali do Tim fazendo a arte no homem pelado com uma garota, né, pessoal? E aí o Kan fica furioso ali, ele sai ali da casa dele, chega na mansão Metahanan e dá 2 socos no Tun, né, pessoal? Esses socos o Tun já sabia que ele ia receber, porque se o Kan realmente fosse o que ele pensava, né, pessoal, aqui ele confirma isso, ele já sabia que o Kan provavelmente ia bater nele, né, pessoal? Então o Tun já sabia desse soco, meus amores, tanto que ele nem revida, ele deixa o Kan bater nele, né? Então, meus amores, o Tun nunca tentou separar o Tim e o Kan, apesar do que o Tim pensa, pessoal, a verdade não é essa. O Tun, ele nunca tentou separar o Tim do Kan, na verdade, ele uniu o Tim ao Kan, entendeu, meus amores? Sim, o Tun bancou Cupido para o Tim e o Kan, né? E outra vertente do plano do Tun é o Kuntrai, meus amores, porque o Kuntrai nunca deu atenção para o Tim, né, pessoal? E o Tun pensa que para o Kuntrai dar atenção para o Tim, meus amores, alguma coisa grande tem que surgir. E ele usa o Kan para esse propósito, né? Até tinha uma noção de qual seria a reação do Kuntrai, mas a forma que o Kuntrai reagiu deixou até o Tun surpreso, né? O Kuntrai virou pro Tim e falou pra ele ter a liberdade dele, que ele não vai interferir ali no relacionamento do Tim e do Kan, pra um cuidar do outro, né? Eu expliquei toda essa conversa pra vocês no vídeo de história do Tim e do Kan, ok? Prosseguindo aqui com o Tun, meus amigos, o Tun fala pra gente que se ele ser vilão torna o Tim feliz, então pra ele tudo bem, ele tá tentando ali pagar os pecados dele no passado, né, pessoal? E aí o que acontece, meus amores, é aquela cena bastante intensa, onde a gente tem o Kan, o Tim e o Tun no corredor, né, pessoal? Depois que o Tim termina de conversar com o pai dele, ele encara o Tun ali, e o Tun vira pro Tim e fala pra ele cuidar muito bem do amor dele, pra ele não perder como o irmão dele, né, pessoal? E aqui o Tim entende total que o Tun está se referindo ao Rin, né, que o Rin é o grande amor da vida do Tun, inclusive o Tim associa o nome do Pupá, né, meus amores? Ele também descobre pelo nome do Pupá, né, pessoal? Dá um sorriso verdadeiro para o Tim, coloca a mão no ombro dele e sai. Quando ele chega ali no quarto, pessoal, a Mei narra pra gente que o Tun já se redimiu com todos, né, que ele fez todo mundo ali ser feliz, né? O Ade tá feliz ali com o noivo dela, o Tim tá feliz com o Kan, né, e também o Tun conseguiu unir o pai do Tim ao Tim, né, meus amores? A raça ninguém se importa, tá? E o Tun começa a chorar e fala o seguinte: eu já fiz tudo o que você pediu, então por que você ainda não voltou pra mim, né? Ele tá se referindo ao Rin, né, pessoal? E aí nesse momento ele pega a pedra novamente, né? Ele chora muito e de repente o Pupá chega no quarto, né? O Pupá tá furioso porque o Kan bateu no pai dele, né? Ele vai até o Tun ali e fala que ele vai ficar muito bravo com o Pequeno, né? E aí o Tun afaga o cabelo dele ali e vira pro Pupá e fala pro Pupá não ficar bravo com o Pequeno, porque ele é o culpado, né, pessoal? Aí o Pupá fala que não, que o pai dele é uma pessoa boa e tal. E aí nesse momento, meus amores, o Tun abraça o Pupá e vira pro Pupá e fala que ama ele, pessoal. E o Pupá senta no colo do Tun, o Tun abraça ele de volta, né? E ele vira pro Pupá e fala para o Pupá nunca deixar o papai, né? E aí o Pupá fala que ele nunca vai deixar o papai ali. O Pupá fala que vai ficar bravo com todo mundo que machucar o papai. Ele fala que ele sempre vai proteger o papai, sempre vai ficar do lado do papai. E aqui o Tun fala que ele ama muito o Pupá, né? E aí o Pupá fala que ama ele de volta, que ele sempre vai amar o papai dele. E aqui o Tun continua chorando muito com o Pupá abraçado a ele, né, pessoal? E é mais uma cena onde a Mei acabou com a gente, né, meus amores? E outra coisa, o Tun fala que ele é amaldiçoado, que ele nunca vai ser feliz ali, né? E também a Mei narra pra gente ali que com 30 e poucos anos, né, a gente não sabe exatamente a idade do Tun, ele só foi feliz durante 3 dias e 2 noites, né, pessoal? Ou seja, o único momento que o Tun se sentiu feliz foi na viagem de comemoração ao aniversário do Rin, meus amores. Aí que você chora e muito, pessoal. Você fica desesperado pra tirar o Rin lá da Inglaterra e colocar ele do lado do Tun logo, pessoal, de tanto sofrimento que você sente. Mas mesmo que o Tun não se sinta feliz, meus amores, porque o Rin não está ali do lado dele, eu sempre deixei claro pra vocês que ele ama muito o filho dele. Muito triste, né, pessoal? E o sofrimento não terminou ainda, meus amores. A agonia vai continuar aí, porque o que vai acontecer é que avança mais um ano, né? Aqui a gente tá no aniversário de 5 anos do Pupá, e aqui é revelado pra gente que uma das pessoas que também tá participando da educação do Pupá é o Pequeno, né, meus amores? Então o Ken tá tentando reverter ali o estrago que a raça fez no Pupá, né? O Pupá tem até um pouco de medo do Kan, né? Porque quando o Kan tá repreendendo o Pupá ali, nem o Tim nem o Tu fica do lado do Pupá, né? Porque o Tun dá razão para o Kan ali. O Tun permite o Kan educar
o filho dele aí da forma que o Kan achar melhor. E o Tum gosta de ter o Kan ali de cunhado, entendeu, gente? Ele fica feliz ali pelo Tim e o Kan, né? Ele tá feliz pelo irmão dele. E aí, durante essa festa de aniversário, a gente vê que o Pupa, ele não aceitou o novo padrasto dele, né, gente? Que é o marido da Wade ali, que ela encontrou lá na França, né? E aí o Tum tenta fazer o Pupa cumprimentar o cara ali, o Pupa não cumprimenta, né? E aí, quando o Kan interfere ali, o Pupa fecha a cara e vai começar a partir o bolo. E aí, nesse momento, gente, o Kan chega próximo do Pupa ali e pega um pedaço do bolo gigantesco, meus amores. O Pupa fala pro Piquet não comer o bolo todo sozinho. E aqui o Tum dá o sorriso e fala como que o irmão dele encontrou uma esposa tão infantil, né? E aí, aqui a Wade e o Tum conversam, né? A Wade basicamente fala para o Tum que ela não guarda rancor dele, entendeu? Pergunta por que o Tum ainda não foi atrás do Rin, né? Por que ele ainda não foi atrás da felicidade dele? O Tum responde para o Wade, foi porque ele prometeu para o Rin não ir atrás dele, né? A Wade fala para ele que já tem muito tempo que ele fez isso e até quando ele vai se permitir ficar longe do Rin, né? Até quando ele vai se permitir ser infeliz, né? Até quando ele vai se permitir ficar longe do amor da vida dele, que é o Rin, né? A Wade fala também que ela deseja que o Tum seja feliz, né? Que ela encontrou a felicidade dela, ela quer que o Tum encontre a dele também, né? E aqui, meus amores, o Tum simplesmente pega a pedra que tá bem menor mesmo, né? Ele beija ela, coloca ela no coração e se sente praticamente morto, né, pessoal? Sem respiração nenhuma. E o Tim vê essa cena, né? E nesse momento o Tim tem um pensamento de que o irmão dele já sofreu o suficiente. E é a partir daqui que o Tim decide interferir e bancar Cupido para Tum e Ri também, né? Assim como o Tum foi Cupido para Tim e Kan, o Tim se torna Cupido para Tum e Ri. Então, o que vai acontecer, meus amores, é que no dia seguinte o Tim vai até o Kuntrai, né? O Kuntrai tá dando alguns documentos para ele ali, para ele poder resolver na questão da empresa. E o que acontece é que o Kuntrai indiretamente pede para o Tim ir buscar o Rin, né? O Tim tá indo pro Reino Unido ali resolver algumas coisas, né? O Kuntrai fala para o Tim que o Tum já sofreu o suficiente, né? E ele dá um papel ali onde tá o endereço do Rin, né, meus amores? O Tim basicamente fala, quem disse que eu tô indo para buscar o Rin, né, pessoal? O Tim, meus amores, na novel, ele é muito mais arrogante, muito mais grosso do que vocês viram em A Chance to Love, ok? O Tim na novel é exatamente o Tim da primeira temporada de Love by Chance, ok, meus amores? Em A Chance to Love, que eu me expliquei pra vocês, eles deram uma suavizada boa. O Tim embarca no avião em direção ao Reino Unido e ele encontra a casa onde o Rin mora, né? O Tim, ele se depara com uma bela mulher ali, né, pessoal? E aí o Tim fica olhando assim, aí a mulher olha pra ele e pergunta, quem é você? E o Tim simplesmente pensa que ele tá na casa errada. Ele vira ali, começa a ir embora, né? Até que o Rin, ele aparece ali, né, pessoal? E o Rin, ele reconhece o Tim no mesmo instante, né? E o Tim também reconhece o Rin, e o Rin pergunta por que o Tim está ali, né? Na verdade, o cérebro e o coração do Rin tá o tempo inteiro forçando ele a perguntar sobre o Tum, né, pessoal? Mas o Rin consegue se controlar ali, não pergunta sobre o Tum. E o Rin pergunta quem é a garota, né? E ela fala que é a namorada do Rin. Aí o Tim olha surpreso e o Rin rapidamente confirma que não, que ela é apenas a Nong dele, né, pessoal? Essa menina é a Rose, inclusive, né? Saiu da Tailândia para se iludir aqui no Reino Unido, né? A gente vai entender. E aí o que acontece, pessoal, é que o Rin chama o Tim ali para entrar, né? E aqui o Rin pergunta por que o Tim tá ali novamente, e o Tim se desculpa com o Rin pelo acidente anos atrás, né? Vocês lembram quando o Tim surtou e jogou o copo na cabeça do Rin? Ele tá se desculpando por isso, né? E aí o Rin fica bastante surpreso, né? Ele até dá um sorriso pro Tim e fala que ele sempre soube que o Tim é uma boa pessoa, né? E aí o Tim fala com ele, na verdade, eu sou uma pessoa melhor por causa do meu namorado. E aqui o Rin dá um sorriso pra ele. Outra coisa, meus amores, o Tim nem precisa explicar para o Rin como que ele encontrou o Rin, porque o Rin rapidamente raciocina que foi o Kuntrai, né, pessoal? Ou seja, por mais que o Kuntrai respeitou a decisão dele ali de não entrar em contato com ele e tal, o Kuntrai sempre cuidou dele ao longo desses anos, né? Então ele sempre soube onde o Rin estava, né? E aí quando o Tim termina a se desculpar, ele fala que é só isso, ele levanta pra ir embora, né? E aí o Rin olha pra ele com a esperança do Tim encontrar o que ele quer saber, né? Ele quer saber como que está o Tum. O Tim fecha a cara ali e fala que a última coisa que ele vai dizer é que o Tum está separado há mais de um ano, né? E é só isso, ele vai embora e ele fala para o Rin que se o Rin for esperto, ele não vai voltar pra Tailândia. E aí o Tim vai embora e deixa o Rin ali sozinho com essa informação. Outra coisa que o Tim deixa claro aqui é que ele não é e nunca foi como o Tum, né, pessoal, em relação a guardar o rancor ali e tal. Então aqui o Rin descobriu que o Tum e a Wade estão separados há mais de um ano, né? E aqui, meus amores, o Rin começa a pensar o que ele vai fazer, né? Se ele volta pra Tailândia, se ele não volta. Um pensamento que perturba muito o Rin aqui, meus amores, é que já se passou muito tempo, né? Já se passou 6 anos com o Tum longe dele. E ele está com medo de que se ele voltar, pode ser que o Tum não aceite ele de volta, né?
ele não aguentaria essa dor, né, de ser recusado. E aí, sem saber o que fazer, o Rin começa a chorar. Rose, que está no andar de cima, né, que ela deu privacidade ali para o Tim e o Rin poder conversar, né, ela desce a escada ali e encontra o Rin nesse estado. Ela perde a paciência, ela corre para o quarto do Rin, ela pega um objeto na gaveta dele e entrega esse objeto para o Rin. Ela vira pro Rin e fala: Rin, você sabe o que é isso? E esse objeto, meus amores, é o celular que o Toon deu para o Rin. Assim como o Toon tem a pedra, pessoal, o Rin tem esse celular. E o celular, meus amores, a meme narra pra gente que ele já tá todo encardido, entendeu, gente? Todo destruído, todo molhado de tanta lágrima que o Rin derramou em cima dele, né? Que pegava o celular e chorava em cima dele todas as noites de saudade do Toon, assim como o Toon faz com a pedra, né, pessoal? E aí, nesse momento, a Rose simplesmente pega o telefone e joga na parede, né? E o Rin sente como se a Rose estivesse destruindo todas as lembranças que ele tem do Toon, né, pessoal? A meme narra pra gente, meus amores, que esse celular, assim como a pedra é para o Toon, é a forma mais física ali do Toon ainda se sentir conectado ao Rin, do Rin ainda se sentir conectado ao Toon, né? E a Rose, quando ela destruiu o celular, ela quebrou isso, né? O Rin fica furioso com ela, inclusive, e aí a Rose explica por que ela fez isso. Ela fala que chega, entendeu? Ela não aguenta mais ver o Rin triste, já tem 4 anos que ela tá morando com o Rin ali, e todas as noites o Rin chora, ela não aguenta mais ver ele nesse estado. Ela vira pro Rin e fala até quando ele vai aguentar isso, entendeu? Até quando ele vai ser infeliz, quando que ele vai se permitir ser feliz. E a Rose deixa claro pro Rin ali que já passou da hora dele decidir o que ele vai fazer, entendeu? Ou ele volta pra Tailândia e fica com o Toon, ou ele continua ali no Reino Unido e começa a seguir em frente, né, pessoal? Ele não pode ficar infeliz ali, ele não pode ficar sofrendo, chorando pelo resto da vida dele, né, gente? Aqui a Rose dá uma empurrada no Rin ali, e o Rin fica pensando ali, será que ele deve voltar mesmo? Será que o Toon ainda ama? Eu não vou esconder isso de vocês, né? O Rin escolheu o Toon, né? Tanto que na próxima cena, o Toon chega ali na mansão Metahanan, assim que ele desce as escadas, ele vê ali a sombra de uma pessoa familiar, ele não consegue acreditar quem está na frente dele, né? O Rin abre um largo sorriso para o Toon e fala bom dia com o Toon. E aí, nesse momento, meus amores, todo o sofrimento, toda a agonia, toda a tristeza que o Toon sentiu ali ao longo de todos esses anos longe do Rin, explode total na cabeça dele. Ele simplesmente cai no chão chorando desesperadamente, o coração acelerando muito, né? Ele vira pro Rin e fala por que o Rin fez isso, né? Por que o Rin permitiu o Toon viver tanto tempo longe dele, né? E o Toon fica falando que isso é tortura, que ele não aguenta mais. Aqui a meme narra pra gente que durante todos esses anos onde um ficou longe do outro, o Toon nunca foi feliz, pessoal. Ele nunca foi feliz porque não houve um único dia onde essa pessoa estava ao lado dele, né, pessoal? Assim, a meme acaba com a gente, entendeu, meus amores? E aí o Toon chora ainda mais, né, e pergunta pro Rin ali, por que você me deixou viver sem você, entendeu? Rin, você é a minha respiração. E aí o Rin coloca a mão ali na bochecha do Toon, né, pessoal? E nesse momento o Toon abraça ele com muita força mesmo, meus amores. Ele puxa o Rin contra o corpo dele e os dois saem rolando junto pelo piso da sala. Gente, imagina que hino essa cena, né? Os dois rolando juntos, abraçadinhos, um no corpo do outro, até que o Rin cai embaixo e o Toon cai em cima. O Toon desce o rosto e encosta a testa dele na testa do Rin e fala que ele não aguenta viver sem o Rock, né? Ele fala que ele sempre amou o Rin, que ele sempre vai amar o Rin. Aí o Toon fica todo boiola aqui, o Rin todo boiola, você também todo boiola por eles, porque eles são muito fofinhos, é muito apaixonante essa cena. E aí o Rin fala a mesma coisa, né? Ele sempre amou o Toon e que ele sempre vai amar, gente, maravilhoso. Muito lindo, muito romântico, Brasil, eles falando aí eu te amo com a testa um colado no outro, né? A ponta dos narizes se colando, também coisa mais fofa do mundo, gente. Esses dois são absolutamente tudo na minha vida. Tanto o Toon quanto o Rin ainda estão chorando bastante, né, pessoal? As lágrimas estão caindo ali na bochecha do Rin. E aí o Toon beija o Rin ali, é um beijo muito apaixonado entre eles, e eles se beijam em meio ao véu de lágrimas, né, pessoal? Tanto o Rin quanto o Toon estão chorando bastante por finalmente poderem se encontrar novamente, né, gente? Coisa mais fofa do mundo. E essa cena deixa o nosso coração quentinho, né, pessoal? A gente fica muito feliz por finalmente o Toon ser feliz e o Rin também, né, pessoal? Eles serem felizes juntos ali, eles serem namoradinhos que namora, que é o que a gente sempre quis, né? E aí, quando eles se acalmam, meus amores, os dois estão sentados no chão, um do lado do outro, né? E aqui o Toon, ele olha muito atentamente para o Rin, né? Ele dá um sorriso para o Rin e fala que o Rin continua a mesma pessoa linda e fofa, né? E o Rin também fala que o Toon continua muito lindo, né, pessoal? Elogiando ali a beleza que o mozão sempre teve, né, meus amores? Maravilhoso, né? E o Toon fala que esses anos longe do Rock foi como se fosse uma tortura, entendeu? E aí o Rin, ele mostra pro Toon ali o celular e a caneta, né, pessoal? Lembrando que a caneta ele comprou de presente de aniversário para o Toon, mas naquela época lá, ele não conseguiu dar a caneta para o Toon, né, pessoal? Então aqui é a primeira vez que ele vai dar a caneta
caneta para o Tum, né? Ao mostrar a caneta e o celular, que são os dois objetos que mais lembrava o Rin, explica para o Tum que é desses objetos que veio a força dele, entendeu? É porque ele tinha esses dois objetos que ele conseguiu aguentar todo esse tempo longe do Tum, né? E o Tum fala que é a mesma coisa com ele, né? Ele mostra a pedra que o Rin deu para ele, né? A pedra já tá bem pequena de tanto que o Tum ficou alisando ela ali, e aqui o Rin sorri pro Tum, o Tum sorri para ele de volta, e aí o Rin coloca a mão dele na pedra e no celular e vira pro Tum e fala que eles não precisam disso mais porque eles vão ficar juntos para sempre, né? O Tum concorda ali. A única coisa que o Rin não se livra é a caneta, né, pessoal? Porque ele vai dar a caneta para o Tum e o Tum praticamente vai assinar todos os documentos importantes da empresa Metahanan com essa caneta que o Rin deu para ele, né, gente? Boiola, cadelinha do... E aqui o Tum puxa o Rin contra os braços dele, né? Ele sorri muito ali, o Rin também tá sorrindo muito para ele de volta. Eles já não estão chorando tanto, né, pessoal? E aí o Rin pergunta novamente para o Tum: então, com Tum, eu posso te amar? E o Tum responde o seguinte: se você não me amar, eu sinto que eu vou morrer. Bem diferente da resposta anterior, né? Vocês lembram quando ele respondeu: se você não me amar, eu mato você? Aqui o Tum amadureceu, né, Brasil? O diabão amadureceu e respondeu que se o Rin não amar ele sente que ele vai morrer. E o Rin basicamente fala a mesma coisa, né, gente? Um é a respiração do outro, um é um grande amor da vida do outro, né, gente? E aqui Tum e Rin ficam felizes juntos, sendo namoradinhos que namoram como todos nós sempre que. Inclusive rola outro beijão aqui maravilhoso desses dois, né, meus amores? A língua se atracando com vontade ali, deixando o beijo representar o que as palavras não conseguem, né, meus amores? A questão da saudade ali explodindo na saliva misturada dos dois. É um beijo bastante intenso. E a história termina ali com a Mimi falando pra gente que o Tum é a felicidade do Rin, que o Rin é a felicidade do Tum, né? Que os dois recuperaram ali a respiração um do outro, que um é um mundo do outro e que sempre vai ser assim, porque esses dois homens se amam demais. Maravilhoso, gente. Bom, e aí a história termina, né? Mas o vídeo não acabou ainda, porque eu tenho alguns extras pra comentar com vocês, ok? Bom, no primeiro extra, meus amores, ocorre um salto temporal de 3 meses. Então tem 3 meses que o Rin já voltou aí ser namoradinho que namora do Tum, né? E o Rin se tornou o secretário pessoal do Tum, né? Ele não sai de perto do Tum ali em momento nenhum, né? E o que vai acontecer, meus amores, é que a gente vê ele assinando nos documentos ali, mó importante, todo boiolinho ali com a caneta que o Rin deu pra ele, gente. Cadelinha demais, né? E o que acontece aqui é que o Rin comenta para o Rin que a agenda hoje dele tá muito tranquila pra ele aproveitar e ir pra casa jantar com o Pupá, né? E o Tum dá um sorriso pro Rin e fala: você tá pedindo isso como minha esposa? E o Rin fala que não, e pro Tum não ficar falando essas coisas perto do Pupá, né? Porque o Pupá não gosta do Rin, eu já vou explicar isso pra vocês. E nesse momento o Tum segura a mão do Rin ali e fala pra ele não chamar o Pupá de Kun, né? Ele fala que agora o Pupá é filho do Rin também, gente. O boiolo é todo, pessoal, todo boiola, gente. E aí o Rin fica tímido e fala que não, que é porque ele só tá cuidando ali da agenda do Tum. E aí o Tum dá um sorriso divertido pra ele e fala: você está cuidando da minha agenda ou na verdade você só quer passar um tempo com o seu filho? Gente, eu fico todo boiola, todo rendido por eles, meus amores. Tum já considera o Rin o pai do Pupá, porque já considera o Rin o marido dele, né? Maravilhoso. E aí o Rin fica com uma expressão fria ali e fala para o Tum não ficar falando essas coisas, que é exatamente por isso que o Pupá não gosta dele, né, pessoal? E o Tum explica que o Pupá é a si mesmo, né? Que ele tem muita dificuldade ali para aceitar as novas pessoas, né? Principalmente pessoas bem próximas da mãe e do pai dele, né? E aí ele fala que é só questão de tempo ali para o Pupá aceitar o Rin, e ele deixa claro pro Rin ali que o Pupá e o Rin são as duas pessoas que ele mais ama na vida, né? São as duas pessoas mais importantes para ele ali. E o Rin fala: tá vendo, Tum? Você fica falando isso perto do Pupá e é por isso que ele não gosta de mim, né? E nesse momento tu dá um sorriso lindo para o Rin, né? E aí o Rin fala que ele vai ter que resolver algumas coisas ali. Assim que ele começa a caminhar para longe da mesa do Tum, o Tum simplesmente segura no braço do Rin ali, puxa ele, senta o Rin no colo dele e vira para ele e fala: não se esqueça de cumprir as suas outras obrigações que não sejam meu secretário, entendeu? E aí nesse momento o Rin sorri para ele de volta e aqui o Tum e o Rin se pegam, né, pessoal? Naquele maior estilo pegação de escritório intensa, entendeu? O Rin laça ali os braços dele no pescoço do Tum e eles se beijam com vontade, grosseria, pegação maravilhosa do jeito que a gente ama, até que o Rin percebe ali que o Tum tá muito animado, né? E ele também. E eles falam que eles precisam cumprir mais algumas coisas, né? E aí ele levanta ali e vai pra mesa dele fazer o trabalho dele. E nesse momento o Tum já pega os documentos, já começa a trabalhar muito ali, porque ele tá doido pra terminar o trabalho, pra passar um tempo com o mozão dele, né? E eu falo pra vocês, Brasil, o Tum vai enfatizar e é várias e várias vezes que o Pupá também é filho do Rin. Gente, é tão fofo, né, gente? Tão maravilhoso. O nosso diabão amadureceu muito. E aí, meus amores, o que vai acontecer? O Rin vai voltar a morar na mansão Metahanan, né, pessoal? Eu disse pra vocês que existe a casa 1 e a casa 2, que a casa 1 é onde o Tim mora, a casa 2 é onde o Tum mora, né, pessoal? Só que essas casas agora já estão mais conectadas, né, pessoal? E aí o que vai acontecer é o seguinte: o Kuntraig, meus amores, ele fica todo feliz
de ver o Rin ali, entendeu? Na hora que o Rin aparece na frente dele, ele fala, bem-vindo de volta, meu filho. Ele dá um abraço no Rin ali. Como eu disse pra vocês, o Kuntrai considera o Rin como um filho dele, né? E ele fala ali pro Tun e pro Rin cuidarem um do outro, entendeu, gente? O Kuntrai todo felizinho ali pelos filhos dele agora, está feliz, né? O Tim com o Cão, o Tun com o Rin. E aí o que acontece, meus amores, é que a Rasta, vocês lembram dela, né, gente? Pois é, essa demônia ainda tá viva, né? E aí ela fica falando ali que o Rin só voltou pra casa porque ele não tem mais condições de se bancar lá no Reino Unido, que ele não teve escolhas, por isso que ele voltou rastejando pra mansão Metahanan. E o Tun dá um olhar firme pra ela e fala que a pessoa que pediu para o Rock morar na mansão Metahanan foi ele, entendeu? Rasta dá um olhar frio ali para o Tun, mas ela cala a boca, né, pessoal? Afinal de contas, todo o dinheiro que ela gasta agora vem muito mais do Tun, né, meus amores? Então ela fica caladinha ali no canto dela, engolindo ali o preconceito dela, né, pessoal? Bem feito. E eu falo pra vocês, gente, não sei porque Kuntrai não pediu o divórcio ainda, né? Que o Rin se desculpa com os pais dele, né, por ele ter ido embora, por ele não estar dado notícias e tal, né, pessoal? Sim, nem a tia Cleo, nem o pai do Rin sabia onde ele estava, como ele estava. Ele realmente se isolou todo. E os pais do Rin desculpam ele ali, mas fala pra ele não fazer isso mais, né, pessoal? E o que vai acontecer, meus amores, é que o Rin, ele ia voltar a morar com os pais dele na casinha lá no fundo, né? Só que o Tun não permitiu isso, pessoal. O Tun ofereceu um quarto mó luxuoso ali pros pais do Rin ali na mansão Metahanan 2, né? Só que aí os pais do Rin, eles não aceitaram, né? Eles falam que eles já estão acostumados ali com a casinha deles ali e eles querem continuar ali. E o Tun fala que tudo bem, a qualquer momento que eles quiserem ir pra mansão Metahanan, eles têm passe livre, né? E o que acontece, meus amores, é que o Rin, ele está no novo quarto dele ali na mansão Metahanan 2. E aí quando o Rock tá ali no quarto dele arrumando as coisas, né? O Tun aparece, né, pessoal? E o Tun já chega abraçando a cintura dele, né? A gente já tá assim, namoradinho que namora, né? E aí nesse momento o Rin pergunta pro Tun o que ele está fazendo ali, né? Por que ele ainda está acordado? E o Tun sorri pra ele e fala, onde seu Rin dormir vai ser onde ele dorme, né? E aí nesse momento, pessoal, o Tun pergunta pra ele, eu posso dormir onde você dorme? E o Rin responde o seguinte, bom, a mansão é sua, né? A casa inteira é sua, você pode dormir onde você quiser. E o Tun fala pra ele não, que ele tem que pedir permissão pro Rin ali, né? Pra ele dormir com o Rin ali. E aí o Rin entende o Tun e ele deixa o Tun dormir com ele, né, pessoal? Também tá doidinho ali pra dormir com o mozão, né? E aí o Tun fica deixando claro ali que ele e o Rin vão ficar juntos pra sempre, né? O Rin também fala a mesma coisa. E o Tun conta pro Rin que ele nunca mais dormiu com o AD, que ele nunca mais dormiu com ninguém, né? Que desde o momento que ele traiu o Rock ali, ele sentiu o coração dele morrendo, entendeu? Ele sentiu a felicidade desaparecendo da vida dele quando ele viu o Rock triste, né? Quando ele viu o Rock chorando. Que ele... E aí nesse momento o Rin fica bastante surpreso, né? Porque ele sabe que tanto ele quanto o Kuntun são dois coelhinhos, né, pessoal? Eles gostam muito de fazer a arte de namorar pelado. E ele olha pro Tun, o Tun sorri pra ele, levanta a mão e fala que isso é tudo, pessoal. Ou seja, meus amores, durante todos esses 6 anos, a única coisa que o Tun usou pra satisfazer os desejos dele, né, pessoal, pra ter prazer, foi a própria mão, né, meus amores? Gente, é uma cena que a dignidade não existe, entendeu, meus amores? Eu morro de rir nessa cena, inclusive, pessoal. Pensa como a mão do Tun sofreu durante esses anos, né, pessoal? De dia só alisando a pedra, de noite só na... Outra coisa que fica claro aqui também é que o Tun, ele jamais teve outra pessoa, entendeu? O Rin também deixa claro para o Tun que ele também não teve outra pessoa e ele também levanta a mão dele e fala que é só o que ele usou também, né, pessoal? Os dois se olham e eles começam a rir, né, gente? E você já está passando mal de rir e nesse momento, pessoal, o Tun começa a se aproximar do Rin ali, o Rin se aproxima dele de volta, né? Um seduzindo o outro ali, os dois querendo tirar o atraso, né, pessoal? Fazer logo a arte no Marapelado, né, que já tem muito tempo ali. E aí, nesse momento, o Tun pergunta para o Rin se ele pode, né? E aí o Rin fala com ele que o Tun é o mestre dele, entendeu? Que ele pode o que ele quiser. E aí o Tun fala com ele, não, Rock, eu tenho que pedir sua permissão, entendeu? Eu não quero te forçar como antes. E o Rin sorri pra ele ali, o Tun pede desculpa por ter machucado ele no passado, né? Ele fala que ele não vai fazer isso de novo. O Rin dá um sorriso travesso para o Tun e fala que se o Tun quiser jogar pesado de vez em quando, ele aguenta, entendeu, gente? Ou seja, o Rin deixando claro com todas as letras que sim, ele é masoquista, que sim, o Tun é sadomasoquista, que sim, eles sentem muito prazer na arte de namorar pelado Kondo, na arte de namorar pelado com BDSM, né, pessoal? E aí o Tun dá um olhar malicioso para o Rin e fala pro Rin ter cuidado com o que ele fala, entendeu? Que senão ele não vai conseguir se aguentar. E o Rin meio que dá um olhar pra ele, tipo, quem te pediu pra te se segurar, entendeu, gente? O Rin doidinho aqui pra ter a arte de namorar pelado com música. É uma arte de namorar pelado que não envolve o BDSM, mas é uma arte de namorar pelado bastante intensa ali, com direito ao Rin sentando no colo do Tun, meus amores. Se libertando todo, pessoal.
pessoal, beijando o Tum de volta, mordendo o Tum de volta, igual o Tum faz com ele, né, meus amores? Assim como o Tum deixa marcas vermelhas no corpo do Rin, dessa vez o Rin também deixa marcas vermelhas no corpo do Tum, né, gente? Maravilhoso. E aqui é aquela arte namoro pelado que ele se pega com vontade, é beijão pra lá, é beijão pra cá, é mordida pra lá, é mordida pra cá. É o famoso match com força e com talento várias vezes, né? Essa é a primeira noite em muitos anos, né, pessoal? Então ela durou aí cerca de 5 a 6 rounds, entendeu, gente? O Tum e o Rin se acabaram ali fazendo a arte namorar pelado um com o outro, né? E o Tum na hora de gemer, geme meu Rin, e o Rin na hora de gemer, geme meu Tum, gente, eu fico todo boiola por eles, entendeu, pessoal? E quando as artes de namorar pelado terminam, né, pessoal, que aqui foi mais de uma, né? O que acontece é que eles se declaram ali novamente, né? O Rin fala que ama muito o Tum fala muito que ama ele de volta, e aqui o Tum explica para o Rin o nome do Pupá, né? Por que ele chamou o Pupá de Pupá, e dessa vez ele fala a frase toda, né? Ele vira pro Rin e fala que é o maior amor que ele já deu para o seu homem, chamado de Gorin, meus amores. Eu fiquei todo boiola, eu chorei muito nessa cena, pessoal. Essa cena é maravilhosa, entendeu, gente? Toda vez que o Tum explica o nome do Pupá, nasce uma fada do mundo, meus amores. E agora ele explicou o nome do Pupá para o Rin com a frase completa, né? O maior amor que eu já dei para o seu homem, chamado de Gorin, meus amores. Ele sabe de tudo na minha vida, pessoal. Eu amo o Tum, eu amo esse casal. Olha o amadurecimento desses dois, entendeu? O Rin finalmente aceitando ali que não tem problema nenhum ele amar a pessoa que ele ama, pra ele não se importar com as outras pessoas ali, pra ele não ficar achando que ele não é digno do Tum e tal, meus amores. O amadurecimento do Tum também é excelente, né? Passou de uma pessoa que só viveu de aparências ali por muito tempo, de uma pessoa que descontava a sua dor em outra pessoa, né? No caso o Rin mesmo, que o Rin pedia isso, né, pessoal? De uma pessoa que se perdeu pela vingança ali, de uma pessoa que fez várias e várias coisas ruins, para alguém que reconheceu todos os seus erros ali e tentou consertar o máximo possível e tá tentando ser melhor cada dia mais, né? E tá amando o Rin ali, amando o filho dele, gente. E o amadurecimento do Tum é impecável, né, meus amores? E eles dormem abraçadinhos juntos ali, indispostos a se separar, um sonhando com o outro, né, gente? Maravilhoso, né? Todo cadelinha esses dois, né, meus amores? E aí que a gente vai para o último extra, onde o Rin ele vai tentar conquistar o Pupá, né, meus amores? Porque o Pupá, ele trata o Rin muito mal ali, ele não gosta do Rin, porque na cabeça do Pupá, o Rin é a pessoa que tira o pai dele, né? Que desde que o Rin apareceu, toda a atenção que o Tum dedicava para o Pupá, ela agora tá bastante dividida, né? Muito mais para o lado do Rin, né, meus amores? O Tum e o Rin querem tirar o atraso aí de 6 anos, né? Então eles ficam muito tempo juntos ali na empresa, se pegando e tal, né, meus amores? E aí o que vai acontecer, pessoal, é que o Tum tá tentando explicar para o Pupá como que ele tem que tratar o Rin. Ele enfatiza para o Pupá ali várias vezes que o Rin vai morar com eles agora, né? E ele fala que o Pupá tem que chamar o Rin de pai, né? Assim como ele chama o Tum de papai, pra ele chamar o Rin de papai Rin. Gente, eu fico todo boiola, gente. E o Tum enfatiza. Ele vira pro Pupá e fala: tudo bem, filho? Você entendeu que você tem que chamar ele de pai Rin? O Pupá cruza os braços ali, vira pro Tum e fala que ele quer sorvete, né? Enquanto isso, meus amores, o Rin, ele tá ali no escritório, mas ele tá afastado, né, pessoal? E o Pupá dá cada olhar firme e sério ali para o Rin, né, meus amores? Porque como eu expliquei pra vocês, na cabeça do pequeno Pupá, ele acha que o Rin é a pessoa responsável por tomar o pai dele, né? E a Mimi revela pra gente que o Pupá, ele só não distratou o Rin ali, porque tem uma pessoa que interfere muito bem, que é o Khan, né, meus amores? O Khan, ele tá participando demais da criação do Pupá, graças a Deus por isso, né, meus amores? Porque o Pupá tava se tornando alguém exatamente como o Tim era na infância, né, gente? Porque a raça tava estragando a criança ali, mas apareceu ali o Salvador, entendeu, gente? Apareceu o Ken ali. Então o Ken, ele consegue controlar o Pupá, né, gente? Ele consegue colocar o Pupá mais ou menos na linha ali, né, pessoal? E nem o Tum, nem o Tim e nem o Rin interferem nisso, né, meus amores? Eles não são nem doidos de tentar parar o Ken, né, meus amores? Já sabem como que o Ken é, né? É por isso que o Pupá tá se controlando mais. O Tum pede para o Pupá prestar respeito ali para o Rin, né, meus amores? Fazer ali o ai e tal. O Pupá responde para o Tum o seguinte, que ele não vai fazer isso, que a avó dele disse que ele não tem que prestar respeito para estranhos pobres. E aí, nesse momento, o Tum suspira ali, ele coloca o filho no colo dele e ele vira pro Pupá e fala se o Pupá vai escutar o papai ou se o Pupá vai escutar a vovó, né, pessoal? E aí o Tum faz uma expressão de triste ali, se o Pupá decidisse escutar a vovó, né? E o Pupá fala que não, que ele vai escutar o papai, que ele sempre vai escutar o papai, né? E aí o Tum sorri pra ele ali. E aí, nesse momento, o Pupá, ele dá oi para o Rin, né? Mas ele não faz o sinal do ai. O Tum dá outro suspiro ali, fala que é o começo, né? E ele fala que ele vai buscar sorvete para o filho dele, né? Isso é um plano do Tum ali pra deixar o Rin e o Pupá sozinho, né? Ele até dá um sorriso para o Rin ali, coloca a mão nos ombros dele e vai lá buscar o sorvete pro filho dele, né, gente? E aí, quando o Rin fica sozinho com o Pupá, meus amores, o Pupá dá um olhar firme para o Rin ali e fala para o Rin não tomar o pai dele, né? E o Rin tenta explicar pro Pupá ali que ele, na verdade, ele vai cuidar do Tum e ele vai cuidar do Pupá também, né, gente? Ele vai cuidar dos dois ali. E aí o Pupá já começa a prestar um pouco
pouco mais de atenção no Rin, né? E aí o Rin pergunta se ele pode morar na mansão ali, e o Pupa fala por que você tem que morar aqui. Rin fala que é porque assim ele vai poder cuidar muito melhor do Toon e do Pupa, né, pessoal? E aí o Pupa fala, vou pensar. E aí nesse momento, meus amores, que o Pupa tá pensando, o Rin começa a perceber como que ele vai lidar com o Pupa, né? Então ele começa a virar pro Pupa e fala que ele sabe dirigir, então ele pode levar o Pupa ali no parque que ele quiser, entendeu? Ele fala que ele sabe fazer doces deliciosos, e enquanto ele tá fazendo isso, meus amores, ele vai se aproximando do Pupa, né? O Rin senta ali no sofá e fala se tá tudo bem ele cuidar do Pupa e do Toon, né? O Pupa fala que sim. O Pupa tem uma ideia ali, pessoal, e aí ele coloca a mão dele em cima da mão do Rin, o olho dele dá uma brilhada e ele pergunta para o Rin se ele pode bater no Pequeno. E aí o Rin fica tipo, hã? E senta no colo do Rin ali e pergunta novamente se ele pode repreender o Pequeno, né, pessoal? Ou seja, pessoal, o Pupa quer se vingar do Ken, né, pessoal? E aí nesse momento o Rin não sabe o que responder, né? Os pequenos olhinhos do Pupa tá olhando para ele com muita expectativa, né, gente? Com muito brilho ali. E nesse momento o Pupa já tá sentado ali no colo dele e o Rin começa a acariciar o cabelo do Pupa e fala que sim, que ele pode bater no Ken. E aí o Pupa fala, e se você bater nele vai doer? E aí o Rin dá um sorriso pro Pupa e fala, provavelmente, né? A Meme narra pra gente que o Rin falou isso, que ele ainda não conhece muito bem quem é o Pequeno, né, pessoal? Ele não sabe de verdade quem é o Cantaloupe, né, meus amores? Senão ele não tinha falado isso, né, pessoal? Porque quando ele falou isso, ele conseguiu conquistar o Pupa, né, meus amores? Então o Pupa aceitou o Rin ali, e o Rin vira pro Pupa e fala que ele não precisa chamar ele de pai ainda, né? E aí, meus amores, o que vai acontecer é que o Toon volta ali, aí ele vê o Pupa sentado no colo do Rin, o Toon fica todo feliz ali, ele fala todo alegre que agora os três vão ficar juntinhos pra sempre, e aí ele chega próximo ali, ele abraça o Rin juntamente com o Pupa, e aí o Toon sorri para o Rin, fala pai Rin e dá um longo beijo na bochecha dele, né, gente? O Pupa sai do colo do Rin, senta no colo do Toon, pega o rosto do Toon, empurra pra longe do Rin e dá um grande beijo na bochecha do pai dele, depois ele cruza os braços e olha firme para o Rin, né, gente? E aí nesse momento, meus amores, o Rin dá um suspiro, o Toon começa a sorrir muito e continua provocando. E o Rin, meus amores, ele não consegue resistir a algumas provocações do mozão, principalmente como uma dessas provocações vem na forma de eu te amo muito, né, pessoal? O Toon fala para o Rin que ele ama muito ele ali, e o Rin responde que ama ele de volta, né, gente? Nesse momento o Pupa já está quase chorando, né? Começa a passar a mão ali no cabelo do filho dele e fala que ele ama muito o filho dele também. Pupa abraça o pescoço do Toon ali com muita força, enquanto Toon e Rin ficam boiolando intensamente um para o outro, e a Meme termina falando pra gente que finalmente o sonho se tornou realidade, né, pessoal? Que o Toon sempre quis uma família, que o Rin sempre quis dar uma família para o Toon, e agora isso aconteceu, pessoal, que Toon, Pupa e Rin se tornaram a família ali com muito amor, né, meus amores? Pode demorar um pouquinho para conseguir conquistar totalmente o Pupa, mas a Meme deixa claro ali pra gente que o Rin já ama o Pupa como o filho dele, entendeu, pessoal? E que o sonho se tornou realidade, porque agora o Toon tem a família que ele sempre quis, ele tem a família que o Gorin sempre quis dar pra ele. Gente, maravilhoso, entendeu, gente? Que jeito sensacional de terminar essa novela. E com isso a gente termina a história do Toon e do Rin, meus amores. A gente acabou toda a novel brief, pessoal. Essa história é maravilhosa, ela é muito emocionante, ela é muito intensa, ela é muito romântica, ela é muito dramática, ela é muito triste, ela é muito instigante, ela é muito interessante, ela é muito bem escrita. Gente, Brief é a melhor novel da Meme. E, gente, essa história é tudo, entendeu? Pra vocês verem que foram 4 vídeos necessários, gigantescos, pra eu concluir tudo, né, pessoal? Que história maravilhosa. Sem dúvida, pra mim, a melhor história que o Meme já escreveu, meus amores. Toon e Rin, pra mim, também é o melhor casal da Meme, né, gente? Isso aqui é a minha opinião, claro. Mas, pessoal, apesar da novel brief ter acabado, meus amores, a gente tem mais uma coisinha pra comentar, que é um capítulo muito pequenininho, é um extra bem pequeno mesmo, que a Meme escreveu para Toon e Rin por eles terem sido o vencedor da votação que ela colocou no aniversário de 10 anos do universo de Love by Chance. A Meme fez uma votação há alguns anos atrás para saber qual casal as pessoas iam querer alguma coisa, né, pessoal? E o casal vencedor foi o Toon e o Rin. Então eu vou comentar para vocês um pouquinho desse extra que infelizmente ele não teve continuação, né, pessoal? Eu vou explicar para vocês o que eu consegui encontrar no site onde a Meme publicava algumas coisas de brief, beleza, meus amores? Então, vamos lá. Bom, pessoal, esse extra, ele se passa depois do terceiro livro de A Love by Chance, né, pessoal? O Love by Chance são 3 livros, o terceiro livro é apenas capítulos extras, né? Então esse extra eu acho que ele se passa mais ou menos 3 anos depois do final de Brief, né? O que tá acontecendo nesse extra é que o Toon, o Rin, o Tin e o Kan, eles estão em um cruzeiro ali, né? Aqui a Meme revela pra gente que o Rin e o Ken se dão muito bem, né, meus amores? Ela também revela pra gente que o Rin, ele mima muito o Pupa, que a relação do Rin e do Pupa já tá muito melhor, né? Que a única pessoa que freia o Pupa, digamos assim, é o Pequeno, né, meus amores? E aqui a gente vê o Ken e o Rin conversando enquanto eles olham ali para o mar, né? Basicamente eles conversam dos maridos dele, né? O Ken conta algumas coisas para o Rin sobre o Tin. Nesse momento o Rin vai dando alguns conselhos
conselhos ali para o Ken. E aí a Mei interrompe a narração, ela vai para uma cena onde a gente tem o Toon e o Tim, e ela explica pra gente que a relação do Toon e do Tim, ela não voltou ao que era, né? Mas ela já está muito melhor, né, pessoal? Nem o Toon provoca o Tim mais, nem o Tim provoca ele mais, né, gente? Inclusive o Toon, ele agradece ao Tim pelo Tim ter buscado o Rin, né, pessoal? E o Tim fala que ele não fez isso pelo Toon, que ele fez isso mais pelo Ken, né, meus amores? E o Toon pensa que o Tim fez isso 50% pelo Ken e 50% por ele, né, meus amores? De qualquer forma, o Toon, ele sorri para o Tim ali, né, pessoal? Um sorriso verdadeiro. O Toon, ele não vive mais de aparência, né? Aqui eles também conversam sobre a empresa, né? O Tim tem um cargo muito importante ali na empresa Metahanan, mas o Toon, ele continua sendo o CEO, né, gente? E aí, nesse momento, meus amores, o Tim fala que ele vai atrás da esposa dele, que ela já sumiu já tem muito tempo, né? Dá um sorriso para o Tim ali e segue ele, né? Muito tempo que o Ken sumiu e ele provavelmente pode estar devorando todo o almoço do navio, né, pessoal? E aí o Toon dá um sorriso para o Tim ali, meio que acende com a cabeça, né, gente? O Toon conhece bem o cunhado que ele tem. E aí o Rin olha para o Toon, depois ele olha para o Ken, o Tim olha para o Ken com jeito sério, né? E o Ken olha para o Tim sem entender porque que o Tim tá com esse jeito sério, né, meus amores? E aí o Tim se aproxima do Ken ali e segura a mão do Ken e sai levando ele para longe. Aqui o Rin se aproxima do Toon, Rin sorri para o Toon e fala basicamente que o Ken e o Tim são muito fofos, que eles se completam e tal. O Toon puxa o Rin contra o corpo dele com um olhar meio ciumento, né, pessoal? A gente sabe que tanto o Tim quanto o Toon são bastante ciumentos, né, gente? E aí o Rin começa a tentar mudar de assunto, né? Ele fala do Pupá ali, e aí o Toon fala pra eles não ficarem pensando no filho deles durante essa viagem romântica juntos dele, entendeu? E aí nesse momento o Toon já taca beijão no Rin ali, o Rin já beija ele de volta, né? Aqui ficam abraçados, sorrindo juntos ali, enquanto o navio percorre seu caminho, né, pessoal? Olhando pro mar ali, meus amores, tem um momento que o Ken, ele acaba fazendo uma confusão no navio ali, aí todos os olhares direcionam pra ele, e Tim tá com um olhar de reprovação pro namorado dele, e Toon e o Rin fica sorrindo ali dos dois, né, meus amores? Toon e Rin shippa muito Tim e Ken, entendeu, meus amores? Toon e Rin é muito boiolinha pro Tim e Ken, pessoal. E com isso, a gente termina toda a história do Toon e do Rin. Como eu disse pra vocês, parece que esse extra ia ter continuação, mas a Mei pode ter mudado de ideia. Não sei, meus amores, não consegui encontrar. Contei pra vocês o que eu consegui encontrar, beleza? Sim, é isso, meus amores. Com isso, a gente termina toda a história do Toon e do Rin. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, hein, Brasil? Quanto vídeo, né, pessoal? Quanta coisa, hein, meus amores? Pra vocês verem o que o Kennedy passa, né, pessoal? Mas é isso, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com todo o carinho do mundo. Eu coloquei todo o meu coração nesse projeto aqui, meus amores. Eu sempre quis apresentar a história do Toon e do Rin pra vocês. O Toon e o Rin é um dos meus casais favoritos do mundo Boys Love, pessoal. Brief é a minha novel favorita no momento. Então eu tô muito feliz de poder estar aqui contando pra vocês a história deles, né, pessoal? Revelando finalmente toda a verdade, né, meus amores? Acabou as dúvidas, pessoal. Essa é toda a história do Toon e do Rin, beleza, meus amores? É isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, pessoal. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento para me ajudar na divulgação desse vídeo, meus amores, para valorizar todo o trabalho do Kennedy, pessoal. Essa série de vídeos deu um trabalho astronômico para fazer. Para vocês terem noção, eu cheguei a ficar até com uma garganta rouca de tanto que eu falei nas gravações, né, pessoal? Enfim, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro que eu estou aqui no papel simplesmente de contar a história, ok? Ok, meus amores? Comenta aqui pra mim o que vocês acharam do final de Rin, o que vocês acharam da história do Toon e do Rin. Vocês imaginavam que aconteceria isso? Vocês já sabiam, na verdade? Não sabiam? Restou alguma dúvida? Não restou? Comenta tudo aqui pra mim, conte-me tudo, não me esconda nada, ok, meus amores? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, gostou do vídeo e do canal. As redes sociais do canal se encontram na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu no canal dos conteúdos, não se esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão!